Oi, gente, muito obrigado pela sua audiência, viu? E agora, nesse momento, eu preciso também agradecer ao nosso patrocinador, o Webmob, Olá Imobiliária de Locação. Imagine ter análise de todas as opções de seguro-fiança em menos de 1 minuto. São 8 opções para análise dos inquilinos, juntamente com o orçamento do seguro-incêndio. Fazemos tudo isso através da nossa plataforma, que é integrada com as seguradoras Porto Seguro, Tóquio Marine, Potencial e Tchu Seguros. Tudo isso seria ótimo, não é? Mas a gente não para por aí não. O Webmob é também gestão e atendimento humano. Faça como centenas de imobiliárias. Fale com a gente e agende uma apresentação. O Webmob. Acesse www.webmob.com.br ou então liga para a gente agora, ó, 31 98332 3971. E um bom programa para você. Bom papo! Muito bem, estamos começando mais uma vez o nosso Papo com Elias. O que é história, gente? A história é o seguinte, todo mundo tem uma boa história para contar. Basta a gente saber contar. Esse é o objetivo. E a gente vai junto nessas. Sabe por quê? Porque a partir das histórias das pessoas, a gente amplia os nossos horizontes. E hoje o meu convidado é muito legal. Bom, gosto muito dele, sou fã dele, tanto profissionalmente como artista, como também como pessoa. Tem uma história de vida muito interessante. Ó, ele fez parte de uma das bandas que fez muito sucesso nos anos 1980, no rock nacional, que era o Hanoi Hanoi. Ele é um cara sensacional. Sabe por quê? Porque ele foi professor de guitarra do Samuel Rosa do Skank. Olha, a gente tem que ter gratidão eterna a esse cara. E agora, por último, sabe quem elogiou ele, gostou muito da sua guitarra? Nada mais, nada menos do que Eric Clapton. Essas são algumas histórias que a gente vai aprofundar um pouco mais hoje para conhecer esse personagem maravilhoso, meu querido Afonsinho Eliodoro. Tá bom, Afonsinho? Tô ótimo aqui, então tô ótimo, maravilhoso. Obrigado pela presença, viu, Afonsinho? Eu que agradeço, obrigadão. Muito legal. O Afonsinho, vamos começar. Eu queria começar pelo nome. Tá. Esse sobrenome, ele é um sobrenome meio forte, forte aqui em Minas Gerais e no Brasil. Ele é curioso porque o meu pai meu pai é de Diamantina e minha mãe de Belo Horizonte, mas minha avó materna de Caeté. Sim. Então, vieram para Belo Horizonte naquele início de Belo Horizonte, né? Meu pai nasceu em 1916 e minha mãe em 22. Meu pai saiu de Diamantina aos 6 anos e veio para Belo Horizonte, quando minha mãe nasceu. Não se conheciam ainda, que ela estava nascendo. Então, assim, o meu pai contava que chegou em Diamantina. Sim. Um cara com esse nome Eliodoro, e que falavam que ele era ele era conhecido como francês. E aí fala, pô, francês e tal, mas ele não tinha cara de francês. Meu pai, quando viu uma pintura dele, falou assim, pô, mas esse cara não tem cara nenhuma de francês, com esse nariz e tal. Meu pai tinha um nariz adulto assim e tal. Fake news. Aquela cara, fake news. Aí depois descobriram que ele era argelino. É mesmo? Aí ele chegou falando francês. Sim, porque é colônia, né? Colônia, aí chegou, e aí em Diamantina, falava, o francês, mas ele não tinha a menor cara de francês. Então, agora, a família é totalmente misturada, né? Tinha índio, tinha tudo. É mesmo, a família brasileira que tem todo, né? Todos nós. Todas as misturas e tal. Uhum. E então, ele chegou com esse nome Eliodoro lá, que a gente não sabe de onde. Eu já achei esse nome no livro do Hans Staden. Sim, Eliodoro. Mas Eliodoro geralmente era o primeiro nome. Uhum. Então, talvez, eu não sei como é que foi. É uma coisa que eu até morro de curiosidade, duas coisas, assim, essas famílias que foram arrumando esses nomes, né? Isso. E também o sotaque de Belo Horizonte. Eu fiz até uma música sobre isso, né? Sobre o sotaque. Eu fico curioso como é que o nosso sotaque foi sendo formado com essa galera toda do interior, e também o pessoal que ia para Diamantina, para Ouro Preto, de inglês, de português, de africano, de tudo misturado. E aí vieram para Belo Horizonte, trouxeram cada um trouxe um tipo de... tipo, né? E aí virou esse sotaque nosso de Belo Horizonte que eu amo. Né? O Eliodoro é do seu pai? O Eliodoro é do meu pai. Olha só. Minha mãe é Alckmin. Que é outro nome tradicional, né? Mas aí o meu avô, pai da minha mãe, era do Rio São Francisco, de Januária. Sei. Então, olha só. Muito legal. Muito legal, né? Mistura, igual você me contou. Exato. É a gente, sua família, é a nossa vida. Afonsinho, vamos lá. Você nasceu onde? Nasci em Belo Horizonte. Meu pai a minha família estava em Brasília na época, mas como não tinha hospital direito em Brasília ainda,
minha mãe voltou para cá para eu nascer aqui no Hospital São Lucas, em Belo Horizonte. Minha família toda daqui, né? Meu pai estava morando em Brasília porque estava trabalhando com Juscelino, e aí depois foi para o Rio, mas eu vim nascer em Belo Horizonte. Eu acho muito legal ter nascido aqui, eu gosto muito de ter nascido. E aí, rapidinho, você foi para o Rio? Aí o meu pai foi para o Rio com o Juscelino, né? Então a gente foi morar no Rio, em Copacabana, mas eu adorava vir passar férias aqui, porque também, como eu te contei já, no Rio... O Rio é uma cidade linda, maravilhosa e tal, mas já era muito cheia de gente, E você carro. morava em Copacabana. Morava em Copacabana, muito movimento. Isso. Então, para uma criança, assim, era mais difícil ficar solta na rua. Sempre tinha perigos no Rio, que aqui em Belo Horizonte não tinha, né? Então, aí quando a gente veio para cá, que eu tinha 9 para 10 anos, assim, eu cheguei numa cidade que era um paraíso aqui, bicho. Belo Horizonte, o lugar que eu morava. Como eu te contei, cada quarteirão tinha pelo menos umas 10 casas, e cada casa tinha no mínimo 3 crianças, porque eram 5 filhos que o pessoal tinha naquela época. Então, eu cheguei no quarteirão, tinha 30 crianças, no outro quarteirão tinha mais 30, no outro tinha mais 30, então assim, eram as turmas, gente que brigava, um quarteirão brigava com o outro e tal, mas depois todo mundo amigo, né, bicho, porque hoje a gente morre de saudade. Quando você encontra um confiava no outro, né? A família de um olhava o outro, né? Quando você encontra um inimigo, entre aspas, do quarteirão, da turma do outro quarteirão, hoje, bicho, é uma alegria, porque, tem muita história, muita história, futebol que eu jogava, eu era ruim pra danar no futebol, mas eu jogava. Não importa, isso é o de menos. Eu era o banheiro. Que legal, Afonso. Então, mas aí você ficou no Rio de Janeiro até os 9 anos? Até os 9 anos no Rio, mas eu vinha sempre passar férias aqui na casa da minha avó, que só na casa da minha avó tinha 9 crianças. Nossa, história. Meus 2 tios moravam, meu avô dividiu a casa no meio, era uma casa na rua Grão-Pará, ali em Santa Efigênia, perto do Palmeiras, do clube. Meu avô dividiu a casa no meio, aquelas casas, aqueles terrenos que eram grandes ali, e fez 2 casas para os meus 2 tios. Então, um tinha 5 filhos, eu tinha 4. Aí, eu vinha e ficava na casa da minha avó, só ali eram 9, mais as outras crianças dos outros quarteirões. Então tinha tudo que era brincadeira, que eu não tinha no Rio. Sim. Futebol, queimada, pegador de esconder, tudo que era coisa. Mas, Afonso, no Rio, você morando em Copacabana, você tinha uma coisa que você estava me falando, muita gente conhecia. No Rio tinha uma coisa que era legal, que era o seguinte, eu via televisão, via mais televisão do que brincava na rua. Ó. Sim, morava em apartamento. Morava em apartamento, então era mais difícil. Aí eu ficava, às vezes, na janela, tinha uma janela grande assim na frente, primeiro andar, eu ficava ali, então via muito artista, né? Então vi jurados do Flávio Cavalcante passando, comediantes, via esse pessoal, e aí às vezes eu descia correndo para ir lá. É mesmo? E muitos eram simpáticos, outros menos, assim, mas eu lembro que a Marisa Urban, que era jurada do Flávio Cavalcante, ela me deu um sorriso, que até hoje eu tenho esse sorriso na memória. Ela era muito bonita, né? Isso, claro. E aí eu falei, oi Marisa, eu era criança, eu tinha 6, 7 anos, e ela olhou e deu aquele sorriso assim e tal, e eu nunca esqueci esse sorriso, porque foi uma coisa bonita dela. Isso no Rio é mais, assim, é mais interessante, né, assim... Aqui em Belo Horizonte, a gente vê uma pessoa conhecida, fica um pouco arredio, né? Olha e tal. No Rio, não, já chega, conversa. No Rio tinha muito artista, como tem até hoje, né? Os artistas todos vão para lá até hoje, assim, né? Então, Belo Horizonte não tinha artista famoso, assim, nessa época. Não tinha jogador. Eu lembro que meu primo, que era mais ligado do que eu em futebol, ele era cruzeirense, e era engraçado porque um dia o Natal foi na casa dele, porque o meu tio fez alguma coisa. Então, assim, o Natal, jogador do Cruzeiro. Isso. Então, assim, o Dirceu Lopes... Aquele time do Cruzeiro fantástico. O Dirceu Lopes morava perto da casa da minha tia, na rua Soledade, eu acho. Alguém falou, aqui é a casa do Dirceu Lopes. Então, o jogador aqui, acho que era mais conhecido. Não tinha muito artista, não sei. Tinha o pessoal do teatro aqui, mais velho, mas não sei se... televisão, não tinha uma televisão forte, assim, né? Forte, então, nessa época, a Rede Globo, já com as novelas, com não sei o quê. E o lance da música vem do pai, da mãe? Olha, o lance da música é engraçado, dos dois. Porque minha mãe, ela fazia música, eu até botei isso na letra de uma música minha chamada... eu faço tanta música, eu não vou lembrar o nome. Mas essa música fala assim, a minha mãe de olhar de mel fazia samba com feijão. E eu rabiscando num papel as rimas da imaginação. Puxa. Porque eu tive nefrite, eu tinha que ficar de repouso quando eu era criança, e botar uma criança de 6 anos de repouso. Nossa. Impossível. Aí minha mãe teve uma ideia genial. Ela pegou os lençóis de casal e botou no chão da sala da casa para eu desenhar. No lençol? No lençol. Que então eu barato. desenhei. Era o único jeito de deixar uma criança de 6 anos deitado no chão, eu desenhando. Comprava aquelas canetas hidrocor e eu desenhava no chão, nos lençóis. Desenhava no lençol. Aí tinha coleção de lençóis de casal que ficava na sala e eu desenhava. Aí minha mãe fazia música
Aí é por isso que eu botei, eu rabiscando no papel as rimas da imaginação. E até perdi o que eu estava falando agora. Não, sobre a sua mãe, a questão da música. A música. É do pai ou da mãe? Aí minha mãe, então, ela fazia música sem tocar qualquer instrumento. Ela compunha e fazia umas melodias difíceis, assim, mas não entendia nada de música. E eu tinha um tio, casado com a irmã do meu pai, que era maestro da orquestra da Polícia Militar aqui. E ele que falou, pô, você tem que fazer música, pô, você compõe bem, então, não sei o quê. Aí ela falou, pô, mas eu não acho. Ela não sabia nada de música, não sabia ler uma nota e tal, mas ele estimulou e ela fez muita música e tal. E meu pai, é muito curioso, ele não teve tempo de se dedicar a nada de arte, porque ele perdeu o pai com 6 anos em Diamantina. Minha avó tinha 7 filhos, todo tinha mundo 30 tinha anos. Que ajudar em casa, né? Aí aconteceu aquele negócio. O meu avô, ele era capitão do 3º Batalhão de Diamantina. Então tinha um salário razoável, mas a minha avó, meu pai falou que nessa época que o pai dele morreu, em 1921, 22, mais de 100 anos, né? Que as mulheres ficavam em casa cuidando dos 7 filhos e o homem ia trabalhar fora, que era assim que funcionava. Então, meu avô lá no batalhão, trabalhando, e minha avó cuidando dos 7 filhos. Quando meu avô morreu, ela não sabia fazer nada. Então, assim, meu pai falou que eles começaram a ficar pobres, porque até sair a aposentadoria dele demorou, então tiveram que vender um relógio, vender não sei o quê, vender um móvel. E 7 filhos, aí os mais velhos tinham que trabalhar e as mulheres tinham que casar, porque não tinha jeito de sustentar. Meu pai tinha só 6 anos. Aí eles vieram para Belo Horizonte, meu pai teve que começar a trabalhar com 7, 8 anos também de idade, começou a trabalhar muito novinho, começou a trabalhar numa padaria que tinha na Avenida Pasteur, perto do Colégio Arnaldo, que chamava Padaria Globo, uma padaria tradicional aqui de Belo Horizonte na época, que era famosa ali naquela região, e de um homem que meu pai fala que foi o pai que ele não teve, seu Heitor Menin. Meu pai tem muito Menin hoje, aqui, dessa família. Sobrenome forte. E meu pai falou que o seu Heitor Menin meio que adotou ele como filho, assim, que gostava muito dele. Meu pai era muito trabalhador, assim, e meu pai falou que morria de vergonha, porque o seu Heitor Menin convidava meu pai para ir almoçar junto com a família, que era dona da padaria. Ele falou, eu pequenininho ali, morria de vergonha e tal. Então meu pai não teve tempo de se dedicar à coisa da arte como ele gostaria, mas ele tinha uma vocação, sabe? Porque ele tinha uma sensibilidade. Tinha uma sensibilidade. Quando eu fui fazer a minissérie JK anos depois, meu pai sabia todas as músicas do Noel Rosa, e cantou tudo para mim, sabia letra, e cantava bem, cantava afinado, tinha uma voz barítona bonitona. Assim, eu falei, pô, pai. Aí ele me contou que um dia ele estava varrendo a porta da padaria, pequenininho ainda, varrendo a porta da padaria, e que estava cantando. E que o seu Heitor Menin chegou e falou assim, você que está cantando aí, você tem uma voz boa. Ele falou que ele teve tanta vergonha que ele nunca mais teve coragem de cantar em lugar nenhum. Que engraçado. Afonso, aproveitando que você está falando do seu pai, como é que foi essa ligação dele com o JK? Olha, meu pai é de Diamantina, mas ele era 14 anos mais novo que o JK. Então, meus tios mais velhos é que foram contemporâneos do Juscelino. Agora, meu pai foi aluno da mãe do Juscelino, da dona mestra Júlia, né? Então, mas meu pai não conhecia ele, porque tinha essa diferença de 14 anos. Então, o Juscelino já era adulto e tal. Mas o primeiro trabalho que meu pai teve depois da padaria foi no Hospital Militar, porque meu tio, irmão mais velho do meu pai, trabalhava lá. E meu pai falou que lembra de ver o Juscelino como médico do Hospital Militar, e que meu pai falou, pô, que esse cara tem um negócio diferente, assim, que ele tinha um carisma, que ele tinha uma simpatia, que ele começou a fazer no Hospital Militar uma espécie de uma triagem que não tinha na época, de falar assim, olha, aqui é para o otorrino, aqui é para não sei o quê, aqui é para isso, aqui é para... Fundamental. Fundamental. Né? Que aí até meu pai hoje, falou, pô, esse cara é interessante. Triagem esse cara é bacana, assim, ele tem uma coisa. Então conheceu ele nessa época, mas aí não tinha contato, porque era também essa diferença da idade e tal. Anos depois, meu pai entrou para a Força Pública de Minas, que era o caminho do meu avô, de todos os meus tios, né? Sim, era tradicional. Quando eu falei, pai, se você teve dúvida assim na época do vestibular, ele falou, meu filho, eu tive, mas eu não tinha opção. Eu tinha que entrar em fazer. O que eu posso fazer aqui? Força Pública, era o que os outros irmãos todos estavam fazendo. Ele entrou e podia entrar mais novo, ele entrou acho que com 14 anos. E aí nessa época veio eu esqueci agora aqui, mas veio um cara, um embaixador de algum país lá do Oriente Médio, eu não sei qual, e precisavam de um tradutor de inglês. E meu pai
Era das poucas pessoas porque nessa época o pessoal estudava francês, né? Drummond, era uma cultura francesa. E meu pai estudava inglês, ele gostava, porque ele gostava dos filmes da Broadway, do Gene Kelly. O cinema puxou ele para o inglês. Então ele arrumou um professor, professor Norton, e foi estudar inglês. Aí fala, pô, mas ninguém fala inglês, o Juscelino precisando de alguém que traduzisse esse cara. Ah, mas tem um cara da polícia lá que fala inglês. É um major lá que... chama o major. Então chamou o major, falou, ó, te conheço, fui aluno da sua mãe. Aí o Juscelino falou, pô, você é filho da Dolores? Pô, lembro demais. Ali eles ficaram amigos e o Juscelino convidou ele para trabalhar com ele. Aí ele acabou sendo chefe da Casa Militar do Juscelino, no governo do Estado aqui. No governo do Estado. No governo do Estado. Depois, na presidência, ele foi subchefe da Casa Civil. Sim. Ou seja, homem de confiança. Muita confiança. Meu pai tinha uma dedicação, acho que pela falta do pai também, ele viu o Juscelino como um pai, assim, sabe? O Juscelino foi o cara que valorizou ele, que entendeu? Que botou ele. Tem uma carta muito bonita que meu pai fez um livro depois chamado Exemplo e Desafio, falando do convívio dele com o Juscelino. Meu pai falou, eu era o primeiro que chegava no quarto dele e o último que ia embora. De manhã cedo já começava a despachar ali mesmo. E o Juscelino no exílio, meu pai foi para o exílio com ele. Seu pai foi para o exílio com ele. Puxa. E ele tem uma carta que é muito bonita que o Juscelino fez quando meu pai voltou. Uma carta que o Juscelino... É muito bonita. Eu já postei isso uma vez no Instagram. E meu pai botou essa carta na abertura do livro dele, que ele fala que eles passaram muito aperto lá. Assim, que o Juscelino passou muita necessidade, porque não tinha emprego. Não tinha emprego, não. Então os amigos que tinham que ajudar. Na verdade, ele foi caçado, né, pela ditadura, então não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro, não tinha nada. Então os Juscelino amigos que tinham que ajudar. Ele vivia da política, né? Ele não tinha grana, né? Então meu pai falou que eles moravam num apartamento pequenininho de 2 quartos, que o pessoal falava aqui que era a 7ª fortuna do mundo. Então meu pai falou, pô, era muita maldade. Muita maldade. Muita fake news naquela época. Exatamente. Assim. Então, no livro, é bonito que meu pai participou da Operação Fuga, que foi para o Juscelino, é muito engraçado isso, porque no livro tem um capítulo, eu vou te mandar isso, o capítulo no livro que é a Operação Fuga. Sabe como é que eles fizeram o transporte do Juscelino de Belo Horizonte para o Rio, para ele poder ir para a embaixada, acho que da Colômbia, que ele pulou o muro para poder ganhar exílio político? Foi de Fusca. Não acredito. Isso em 64, 5, 6, né? Então, de Fusca, não tinha celular. Nada. Então, meu pai contou que estava... Tudo combinado antes. E não podia falar no telefone, porque o telefone também era perigoso. Então. Aí, meu pai contou que de Fusca passou um carro, falou, é o Juscelino, é que eles foram atrás. Aí, quando... Meu pai no Fusca para poder dar cobertura. Quando o Geraldo Ribeiro, motorista do Juscelino, viu que tinha um carro atrás, apertou o pé. E eles de Fusca correndo e buzinando. Falou, quanto mais buzinava, mais o Geraldo corria. Que loucura. A história é muito engraçada. Aí no final, né, o Juscelino conseguiu chegar lá e papai conta que, não sei quem deu pezinho para ele poder pular o muro. Falei que ele era muito ágil, ele pulou o muro, aí conseguiu. Depois teve a confusão do aeroporto também, que foi uma confusão, que não sabia se o avião ia sair, se não ia, foi um tumulto, um momento de tensão e tal. Aí quando o Juscelino chegou na França, mandou uma carta, um telegrama para ele, falou, Afonso, Deus te pague. E tem essa carta que é bonita, porque meu pai foi para lá com ele, ficou um tempo lá, depois voltou. Você conheceu o Juscelino? Conheci. É mesmo? Pequenininho, eu na campanha JK 65, tinha umas reuniões lá em casa. Você estava no Rio, né? Estava no Rio, né? E eu lembro que eu puxei a calça dele, eu achava ele alto, né? Eu era muito pequenininho assim, e eu lembro que eu puxei a calça dele assim, ele me pegou no colo e eu chamava ele de Pi. Porque meu pai chamava ele de presidente. Presidente, eu chamava ele de Pi. Aí ele me pegou no colo assim, aí eu perguntei aquelas perguntas que criança faz, né? Por que você é assim? Eu falei, ô Pi, por que você tem um olhinho assim? Ele tinha um olhinho puxado. Aí eu lembro dessa cena, mas o que eu mais lembro dessa cena é o seguinte, tinha castanha de caju, que eu aprendi a comer castanha de caju nessas reuniões que tinham lá. Foi antes do 65, né? Na campanha JK 65. E eu bebi, tinha um negócio que era um uísque dos coroa que eu passava ali no copinho já o uísque uísque já gelado, né, já água, eu dava um golinho ali. Meu pai falou, pô, você com nefrite ficava bebendo uísque lá. Que interessante. Depois você teve a oportunidade de encontrar o Não, depois, eu adolescente, fui com meu pai no escritório que ele trabalhava, que depois quando ele voltou, eles arrumaram um trabalho para ele num banco chamado Denasa, que acho que era do genro dele, não sei. Aí a gente ia lá de vez em quando, eu vi até o Dilermando Reis, violonista lá.
grande porque ficavam uns amigos do Juscelino que estavam ali do lado dele. O Dilermando era um grande violonista. Fabuloso, né? Eu não conheci o César Prates, que eu acabei fazendo ele na minissérie. Muita gente pergunta se eu fiz meu pai. Não, eu fiz o César Prates, que era o cantor. Imagino que o Juscelino devia estar bem triste também, né? Tava. Meu pai falou foi perseguido, meu pai falou que viu. Meu pai chorava assim quando ele falava sobre isso, sabe? Ele falou que ele viu o Juscelino encostado com a cabeça, assim, encostada no vidro do apartamento, esse apartamento de 2 quartos que eles ficaram morando lá, e que ele chorava mesmo assim, que ele falava, pô. Na carta ele fala isso, porque ele não podia visitar Brasília. Teve uma cena na minissérie de JK que ele ficou proibido de visitar a cidade que ele. Então, assim, meu pai tinha por ele uma admiração muito grande. Meu pai fala assim, que quando foram a Brasília a primeira vez, que meu pai falou, esse cara é doido, porque falou que chegou lá, só tinha o cerrado, nada. E que aí o Juscelino começou a falar, ali nós vamos fazer não sei o que lá, aqui nós vamos fazer não sei o que lá, aqui pode. O papai falou, pô, esse cara, como é que ele tá vendo? Só tem mato aqui. Porque ele já está visualizando essas coisas todas assim. Meu pai tinha uma admiração muito grande por ele. Mas é interessante, Afonso, porque isso o Juscelino fez também com a Pampulha. Que também não tinha nada, né? Era só uma agrícola e tal, e ele também fez. E essas coisas todas são muito combatidas, né? Toda pessoa que faz alguma coisa tem uma galera que. Claro, né? ele tem que bancar isso. Muito. Ele tem que ter um projeto muito bom também. E meu pai falava que a oposição era muito forte. Meu pai falava, os dois caras mais inteligentes que eu conheci, Juscelino de um lado e Carlos Lacerda de outro. Falou que era o Lacerda, falou que o Lacerda era inteligentíssimo. Radialista. Então, assim, que ele tinha que, o Juscelino tinha que andar na linha, porque tinha uma oposição muito forte, de homens brilhantes, assim, muito. É legal isso, né? Mas veja que interessante. Depois, o jornal Binômio aqui, né? Depois, quando veio a ditadura, e para combater a ditadura, os dois se uniram. Ver como uma coisa é ser adversário, né? Mas não ser a frente ampla. Uma coisa é ser adversário, mas você não é inimigo. E em prol da democracia, até os diferentes têm que se unir. E muitos deles, eu lembro que oh, meu Deus, esqueci o nome dele. Meu papai falava que o cunhado do Juscelino mesmo era o DN, que eram os dois partidos fortes, o DN e o PSD. Como é que era? De bigode, amigo do Ziraldo. O Ziraldo ajudou na campanha dele. Não, tudo bem, a gente vai. A turma que vai assistir vai lembrar. Afonsinho, agora eu quero, na sua juventude, né, adolescência, a música. Como é que você conhece? Bom, eu ia te contar que foi o seguinte: como meu pai conhecia muita música, eu lembro que ele, no Rio ainda, ele chegava em casa e botava os discos do Nat King Cole, que ele gostava muito e tal, então eu comecei a ouvir Nat King Cole. A primeira coisa que eu ouvi foi Nat King Cole. Ele chegava em casa, fazia um mexidão para nós dois, eu pequenininho lá atrás dele, também andando atrás da calça dele. Minha mãe cantava muito e tal, compunha, como eu disse, e um dia meu pai caiu na besteira de me levar para assistir o Help dos Beatles. Eu lembro que, assim, o Beatles era uma coisa que fazia muita coisa para criança, né? Música para adolescente, pré-adolescente. Meu pai, o filme chegou no Rio, meu pai falou assim, vou te levar para ver. Eu nem sabia quem que era Beatles nem nada. Aí fui lá e eu fiquei apaixonado, porque Beatles era um negócio realmente que cativava. Você vê, eu era criança. Então, antes dos heróis, Super-Homem, Batman, não sei o quê, que era herói de dar soco, o meu ídolo ficou sendo o John Lennon, que era um cara paz e amor que cantava e tocava guitarra. Por causa do filme. Por causa do filme. Eu fiquei apaixonado assim, com o John Lennon. Falei, pô, o John Lennon é o cara e tal, Beatles. Aí comecei a desenhar, em vez de desenhar cowboy, que era quem a gente via herói, eu comecei a desenhar Beatles. Tem 1000 desenhos, eu não sabia escrever direito ainda. Você tem esses desenhos? Não, eu acho que isso está guardado lá em casa. Tem uma pilha de caderno assim, que meu pai trazia, eu desenhava, eu fazia revistinha. Meu primeiro trabalho foi fazer revistinha em quadrinhos para vender para o meu pai. Só vendia para o meu pai, só ele comprava. Eu fazia os quadradinhos e fazia as revistinhas. Você tem essas revistinhas? Eu tenho algumas coisas guardadas. Cara, você tem que fazer foto e colocar no Instagram. E eu vendia para o meu pai. É engraçado, né? Porque só ele comprava. Seu trabalho. Aí, então, Beatles. Aí meu pai teve que me levar mais 300 vezes para ver o Help. Porque eu adorei e, coitado, ele deve ter falado, puta, pra que eu fui levar esse cara para ver o Help? Né? A gente que é pai sabe. Tem uma menina assiste filme 500 vezes. Repete aquelas músicas. Aí, cada vez ele vai entendendo. E eu ganhei o compacto, o disquinho dos Beatles, assim e tal, e pedi ao meu pai, olha que isso aqui é curioso. Até hoje, eu sou um cara que sou muito mais ligado em letra de música, eu gosto muito mais de escrever letra do que de dar música, dos acordes. Eu sempre fui mais ligado em letra. E nessa época eu falei, pai, o que ele está falando? Eu queria saber o que o John Lennon estava falando na letra do Help. Como meu pai sabia inglês, aquela outra história que eu contei, perfeito. Ele traduziu para mim e tal. Aí um dia, eu comecei a tocar por causa disso, um dia um amigo do meu pai deu para ele um violãozinho menor assim, e ele chegou em casa e falou assim, meu filho,
estava ali em Copacabana, na Nossa Senhora de Copacabana, em frente a Colombo, que era aquela confeitaria tradicional do Rio, que tem hoje no centro da cidade, mas tinha em Copacabana, em frente ao grupo escolar que eu estudava, que era Grupo Escolar Dr. Cóssio Barcelos, escola pública, lá em Copacabana, na Barão de Ipanema, com a Nossa Senhora de Copacabana, em frente à confeitaria Colombo. Meu pai chegou e falou assim, olha, encontrei com o John Lennon. Aí falei com ele, falei, pô, meu filho é seu fã e tal. E o John estava com esse violão, falei, então leva esse violão para ele. E eu acreditei, bicho, olha que legal. Claro. Eu falei, pô, meu pai é meu ídolo, meu John Lennon é meu ídolo, os dois são amigos. Nem pensei que o John Lennon falava inglês. Sensacional. Seu pai falava inglês também, isso não é problema. Aí cheguei, peguei o violão, falei, pô, John Lennon, meu pai falou, o John Lennon mandou esse violão pra você. Que legal que seu pai fez, hein? Aí eu falei, bicho, que loucura, vou ter que tocar, né? Aí, mas não sabia, tentava tocar, não sabia afinar o violão e tal. E um tio meu daqui de Belo Horizonte me ensinou a afinar o violão. Depois um primo daqui, o Ricardinho, foi morar, o pai dele saiu daqui de Belo Horizonte, foi para a orquestra no Rio do Karabichevski e ficou lá em casa, hospedado lá em casa, era sobrinho do meu pai, foi tocar violino, Ricardo Benício de Abreu, filho do maestro que eu falei que era casado com a minha tia, que falava que a minha mãe tinha que compor, que foi maestro da orquestra da Polícia Militar aqui. Aí o Ricardinho me ensinou umas músicas do Roberto e do Erasmo, assim, me ensinou Sentado à beira de um caminho, né? Aí eu podia cantar e tocar. Mas aí eu tinha 9 anos, mas aí logo depois disso a gente voltou para Belo Horizonte. Minha mãe e meu pai se separaram e a gente veio para Belo Horizonte de novo. E aí eu larguei o violão e o desenho e fui aproveitar Belo Horizonte nessa época, que era um paraíso. 70. Fui aproveitar Belo Horizonte, que era um paraíso, que tinha 30 crianças em cada quarteirão. Isso, aquilo que você contou, né? Então, assim, aí fui brincar, tentar aprender a jogar bola, que eu era horrível, mas eu jogava todo dia, eu ficava lá insistindo. Eu lembro que eu tinha um amigo no colégio, o Murilo, no Colégio Arnaldo, que ele falava comigo, ele era goleiro, tinha uma vitamina que vendia na porta do Colégio Arnaldo, que ele adorava, os meninos todos tomavam vitamina ali, de frutas, abacate, ele falava, se você me pagar uma vitamina, eu deixo você marcar um gol. Mas eu era tão ruim, bicho, ele espalmava no meu pé, assim, aí eu chutava a bola, pegava na canela e ia fora. Eu nunca paguei essa vitamina para ele. Afonsinho, jornalismo, faculdade, vestibular, como é aí eu achava, bom, aí eu comecei a tocar. Aí eu voltei a tocar depois com 15, né? Com 10 anos eu parei morando em Belo Horizonte. Aí entrei na adolescência, comecei a ouvir rock and roll e tal, comecei a Led Zeppelin, Deep Purple, não sei o que, comecei a falar, que legal, e tal, Eric Clapton e tal. Aí peguei aquele violão um dia, que estava encostado lá na parede, assim, e tentei tocar uma frase de uma música do Hendrix chamada Dolly Danger. Pem, pom, pem, pom, pem, pom, pem, pom. Falei, pô, que negócio legal. Aí peguei o violão e tentei fazer isso, mas não consegui. Aí, você sabe quem foi meu primeiro professor? Me indicaram um professor, eu tive 2 primeiros professores. O Pato Hendrix, que era conhecido nessa época também, e o Adriano Falabella, o Get Crazy. Não acredito. O Adriano foi meu professor, meu professor de guitarra que me ensinou. O Adriano tocava muito bem. Isso eu sei. Muito bem, mas principalmente para a época. Eu não sabia. Ele me ensinou, a primeira música que ele me ensinou foi I Will, dos Beatles, depois ele me ensinou... While My Guitar Gently Weeps, me ensinou tudo que eu queria, né? Tocar Beatles. Nossa, eu fico pensando, ter aula com o Adriano Falabella. Devia ser assim, ele, além de tecnicamente, devia contar as histórias também. Não, o Adriano sabia tudo, já era contador de história, não tinha programa nenhum ainda, era músico e tal. E ele tinha um ouvido, porque ele tirava coisas do Yes. A gente não tinha informação, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha revista, não tinha nada. Tinha revista pop. Isso, que mas era pouco na banca, né? Não tinha nada sobre... Tinha fofoquinhas musicais e tal. Você não tinha informação, você não via como é que a pessoa tocava. Olha, a primeira vez que eu fui ver um cara tocar e fazer uma coisa que a gente chama de vibrato, quando você pega a corda da guitarra, você levanta e que você vibra a mão aqui em cima, sem usar aquela alavanca, foi o Pardal, que era do Século Seculorum, banda do Marquinhos Viana, né? Que eu fui ver, o Giacomo e tal, eu fui ver um show deles, e aí eu fiquei você só conseguia aprender, assim, não tinha nem programa de televisão. O Nelson Motta, estou falando muita coisa, estou embolando aqui, mas eu estou lembrando de muita coisa. O Nelson Motta fez um programa, mas já depois que eu já estava tentando tocar, chamado Sábado Som, que ele passava uns clipes de música. Na televisão, passando do Pink Floyd e tal. Mas era assim, era um sábado por mês, sei lá, era muito... Eu tentei entrar no Woodstock, no filme, para ver, quando no cinema eu não tinha 18 anos, não podia entrar no Woodstock. Aí eu lembro que eu ainda passei carvão no rosto, o cara pegou, olhou e falou assim, menino, vai embora, o porteiro, vai embora. Mas volta no Adriano Falabella. Aí o Adriano me ensinou, me indicaram o Adriano e ele me ensinou os primeiros acordes e foi muito legal, assim, porque eu comecei a tocar, vi a primeira guitarra, pedal de distorção, não sei o que, então ali eu comecei.
graças ao Adriano. Assim, que tirou o Yes, né? Tirava a música do Yes, me ensinou coisa do Gênesis. Ele sabia Gentle Giant, as bandas cabeça da época. Assim, o Adriano sabia tudo. Tudo. Ele era o enciclopédia do rock mesmo. Legal. Assim. E aí você começa a tocar na noite também? Aí eu comecei a aprender a tocar guitarra e aí aí tinha aquele negócio que a gente fazia que chamava levar um som na casa do fulano, geralmente na casa do baterista, porque o bateria era um negócio mais complicado. Difícil, Aí tocava muito na casa do Bill Lucas, percussionista grande percussionista daqui. Que imita o Milton Nascimento. Muito bem. O Bill era meu colega de colégio, a gente colega de sala. O Bill, filho, pai dele, escritor e tal. Isso. Aí eu lembro que o Bill, eu fiquei conhecendo o Bill numa aula de português que a gente estava interpretando um poema de Drummond. E todo mundo louco para sair da sala, lá fora, ver a galera e tal, 15 anos, 16 anos, e o Bill ficou debatendo com a professora esse negócio do poema do Drummond. Eu falei, pô, que cara chato, a gente querendo sair. Aí ele descobriu que eu estava vendendo uns discos, uns LPs, e aí ele veio conversar comigo, aí eu levei ele lá para casa e a gente teve a primeira banda, que era eu numa guitarra horrorosa que eu tinha. Sem problemas. Com um pedal da Sound brasileiro. O Bill Lucas falou, eu quero tocar baixo. Aí tinha um baixo que era tão ruim que foi fabricado por o baterista da banda lá, que era o Salvinho. Sabe como é que era a bateria? A bateria era uma caixa de televisão a cores Telefunken, que era um bumbo que ele chutava, fazia tum, tum, tum. E o prato não tinha caixa, o prato era uma gaiola de codorna velha, com os araminhos todos soltos. Não acredito. Isso é que era, bicho, a gente tocava assim. E o Bill Lucas pegou o primeiro instrumento dele, foi o baixo, mas o baixo era tão ruim que era fabricado por um cara daqui de Belo Horizonte mesmo, que o baixo a gente chamava de baixo astral. O baixo era muito ruim. Aí a gente tocava duas músicas. Uma era o Lá Eterno, que era só uma corda solta, o Bill tocava tum, tum, dum, tum, dum, tum, dum, tum, dum, era isso. 6, 7, 8 horas desse negócio. E a outra era uma frase que a gente achava que era de uma música dos Beatles, mas não era, que era só tum, 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 tudum, dudum, dudum, dum. Isso até hoje, eu tenho certeza que o Bill e o Salvinho têm essas duas músicas na cabeça, porque a gente tocava da hora que chegava do colégio até de noite. Sim. E no terraço tem pesadelo com isso. Era muito bom. Foi a primeira banda. Aí a gente foi evoluindo e tal, né? O Bill começou a tocar bateria de verdade, assim. Aí a gente ensaiava na casa dele, fazia som na casa dele, fazia som na casa do Sérgio Matos e tal. Aí o pessoal foi todo foram chegando uns caras mais velhos também, como o Fernando Campos, Fernando Pedal, o Pato Hendrix, o Adriano Falabella, os caras que já sabiam mais do que a gente. Mas era muito, assim, não tinha informação. Não tinha mesmo, assim. Eu fui fazer um upgrade, assim, no que eu tocava. Tinha um livro que não era de rock and roll, que era um livro do Paulinho Nogueira, que era de música brasileira, mas a gente queria aprender a tocar Jimi Hendrix, então não tinha. Não era MPB. Aí eu ia nos shows da Rita Lee, dos Mutantes e do Terço. Quando tinha show, eles passavam por aqui, a gente ia no show. Isso era assim, era um acontecimento, um show dos Mutantes em Belo Horizonte, dos Novos Baianos, do Terço, dos Mutantes. Aí a gente ia, e naquela época não tinha essa coisa de dançar. Você ia num show de rock, ficava sentado no Teatro Francisco Nunes, todo mundo ficava sentado, assistia ao show. Depois, na terceira, lá nas 3 últimas músicas, eles tocavam, o Terço tocava, ei, amigo, cante. Aí uma meia dúzia sentava ali, dançava e tal, mas não era o costume, o negócio era viajar no som. Tinha gente que ia assistir o show, eu lembro que tinha um amigo que fechava o olho, eu falava, bicho, você tá no show, você tem que ficar com o olho aberto, você tá vendo. Ele falou, não, tô aqui, tá viajando. Dentro do teatro, né, acústico. Era assim. Aí eu aprendi, olha que loucura, eu tinha uma câmera de um iPhonezinho, iPhonezinho, na minha cabeça aqui, eu tinha que filmar a mão do Sérgio Dias e guardar aquilo. O que ele estava fazendo com a mão para chegar em casa, tentar pegar o disco e falar, eu lembro que era um negócio que eu botava o dedo mais ou menos aqui. Que luta, cara. Era uma luta, bicho, para poder aprender. E isso assim, com o Carline, da Rita Lee, que era o guitarrista da banda da Rita Lee, do Tutti Frutti, o Sérgio Dias, dos Mutantes. Você ficava de olho nos guitarristas. Eu ficava assim, ó. Filmando, nem curtiu o show direito. Não, tinha que filmar para poder chegar em casa e supor o que ele estava fazendo, entendeu? Agora, a geração anterior à minha, do irmão do Tony Horta, do Paulo Horta, um dia eu perguntei para ele isso, falei, pô, como é que vocês faziam e tal, sobre esse negócio da harmonia mineira? Ele me contou que era mais doido ainda, que não tinha a imagem dos caras tocando. Tinha rádio, né? Era rádio, então cinema. Que eles iam para o cinema, o Paulo Horta, irmão do Tony, ele assistia
4 sessões do mesmo filme para guardar a melodia. Aí chegava em casa e tentava tocar. Mas aí não sabia, não lembrava mais qual era o acorde. Aí eles iam inventando os acordes. Aí que surgiu essa coisa da harmonia mineira. O seu jeito nosso de fazer. Um jeito nosso que é completamente criativo, que foi influenciar os caras que eles assistiam no cinema. Os jazzistas que tocavam, né, que faziam as trilhas do cinema, foram ser influenciados pelo Clube da Esquina, porque eles falaram, não sei se é esse ou se é esse, vamos botar esse aqui. Isso. E não era esse que estava lá, mas aí era um negócio legal. Mas deu certo, dava harmonia, certo, né? Dava entendeu? harmonia. Aí criou essa harmonia que só existe em Minas, que é muito louco. Né? E o Hanoi? O Hanoi foi o seguinte, a gente estava... Tinha essa coisa de tocar nos bares, eu já tinha tocado com muitas pessoas aqui, tinha tocado com o Renato Tárcia, tinha tocado com o Sérgio Moreira, tinha tocado com o Marco Antônio Araújo, né, como guitarrista, assim, tinha feito muita coisa, tinha feito show de Beatles, cover, tinha feito muita coisa, e já estava querendo, estava já com 20 e poucos anos, 21, já estava querendo... Você tinha largado o jornalismo? Desculpa, Afonso. Não, eu tinha feito vestibular e eu fazia, parava, fazia. Aí eu queria tocar mesmo. Aí a gente tinha um bar aqui em Belo Horizonte, na Getúlio Vargas, entre Afonso Pena e Professor Moraes, onde depois foi a Rádio Alvorada em frente, ali onde é a Rádio Alvorada. Era a Rádio Alvorada, ali foi um tempo. Que tinha um bar que chamava Barbuleta. Barbuleta. E esse Barbuleta começou a rolar um som lá toda noite a gente tocava lá, cada dia era um. Então Yuri Popov, Juarez Moreira, Celso Moreira, Beto Lopes... Mário Castelo, Zé Nano, uma galera. Eu, Fernandinho Rodrigues, que já faleceu e tal, a gente tocava lá e no domingo eles botavam equipamento na rua, na Getúlio Vargas ali, e a gente tocava na rua no domingo e ficava lotado de gente. Sabe essa onda do tranquilo hoje, assim? Era aquilo. A gente tocando instrumental ali, tocando não sei o quê. E um dia o Cacá Prates, que era Cacá Prates, irmão do Marcelo Prates, editor de jornalismo do Hoje em Dia, Cacá Prates estava trabalhando em São Paulo com uma banda, não lembro se era o Traje, uma banda, e eu encontrei com o Cacá e falei, pô, Cacá, você que fica viajando Rio, São Paulo, não sei o quê, eu tô afim de fazer outras coisas, já toquei com muita gente aqui e tal, se você souber de alguém em São Paulo ou no Rio, fala que eu estou indo para lá, eu estava com 20 anos, aí falei, o Cacá não vai lembrar disso, né? Aí passou um tempinho, ele me ligou e falou, Afonso, encontrei com o Arnaldo Brandão, que era da outra banda da Terra, do Caetano, e o Arnaldo falou, eu estava com o Brilho, né, da cidade, aquela A Noite Vai Ser Boa, com o Cláudio Zoli, a banda acabou e eu estou precisando de um guitarrista. Aí ele falou, tem um cara lá em Belo Horizonte, Afonsinho. Que legal, aí ele me ligou e falou, o Arnaldo vai te ligar, eu dei seu telefone para ele e tal. Aí eu fiquei assim, naquela, falei, o Arnaldo da outra banda da Terra, já tocou com... Você conhecia ele? Não, conhecia assim. Sabia quem era, né? Sabia quem era. Não, o Arnaldo tocou na Bolha, o Arnaldo é 10 anos mais velho que eu, tocou na Bolha, né, no Bubbles antes de ser Bolha, era Bubbles, ele que mudou o nome para Bolha, porque ele falou, ficar Bubbles, vamos fazer em português. Aí depois acompanhou Gal Costa, a Bolha tocou com a Gal Costa em 70, depois ele tocou com Melodia, tocou com Raul Seixas, gravou o baixo de Quem Não Tem Colírio. Dos óculos escuros. Então, assim, aí depois fez o Brilho da Cidade, então eu conheci o Arnaldo, a outra banda da Terra, ele fundou a outra banda da Terra com o Vinícius Cantuária, que acompanhou o Caetano durante 8 anos, eu acho que fez os discos mais legais que eu gosto do Caetano, são os com a outra banda da Terra, acho mais criativo, assim, era uma mistura de funk. Um cara fantástico, também. Pouco reconhecido. Muito pouco. Ele até... Foi para os Estados Unidos? Né? Foi um tempo nos Estados Unidos, acho que ele está no Rio agora. Aí o Arnaldo me ligou e eu falei, Ele te ligou mesmo? Me ligou e aí eu fui para o Rio, falei, agora vai rolar. Aí corri para o Rio e cheguei lá e... Seus pais? Meu pai estava em Brasília, minha mãe em Belo Horizonte, falaram, vai. Aí vai que eu tô te vendo. Meu irmão estava morando lá, eu fui para lá, fiquei na casa do meu irmão e liguei. Seu irmão morava no Rio? Estava morando lá. Ótimo. Aí eu tinha um lugar para ficar. Aí eu cheguei, comecei a ligar, mas o Arnaldo ainda estava naquela fase de acabar uma banda e começar a montar, então demorou um pouco ainda. E eu peguei uns telefones aqui com... meus amigos mais velhos, né, que eu te contei que me adotaram, assim como o irmão mais novo, Marco Antônio, Tavito, Marco Antônio Araújo, que eu toquei com ele, Tavito, Renato Tárcia, Chico Pereira. E eles falaram, Rua Ramalhete. Rua Ramalhete e Casa no Campo. Casa no Campo, isso mesmo. O Tavito foi um grande irmão assim, que eu tive, um cara muito bacana. E aí eles falaram, me deram uns nomes de agência de publicidade no Rio para eu procurar, para gravar jingle e tal, e eu te contei que eu ligava, grana, né? ligava para me sustentar, então eu ligava, falava, aqui é o Afonsinho, estou aqui chegando de Belo Horizonte, sou guitarrista, o pessoal falava, tá, pode deixar que a gente te liga, tchau. Nem pegava o telefone.
É interessante, Afonso, você falou de jingle, né? Outro dia eu vi, né, o jingle das balas de leite Kid, Renato Teixeira. E o do Guaraná Antártica, Lucinha Lins canta. Então, não, o Tavito, muito comum, Tavito fez vários que a gente conhece. Vem pra caixa, você também. Tavito. Fez tchan, 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 do Tavito também. Zé Rodrigues fez jingle. Outro famoso do Tavito é Esse Ano Quero Paz no Meu Coração. Tavito ficou trabalhando muitos anos com o jingle, até ele ficou uns 10 ou 15 anos sem fazer show ao vivo. A volta dele foi num show meu, aqui, não lembro qual teatro, se foi no Bradesco, se foi um desses teatros grandes, num projeto da Telemig, que me convidaram para participar. Era o Conexão Telemig, tinha que um artista daqui convidava um de fora. Exatamente. Isso aí. Tinha que ter um convidado. Aí eu falei, vou chamar o Tavito. Aí o Tavito veio e foi muito legal, porque ele falou, pô, ele tem entrevista que ele conta isso. Ele falou, não, Afonso, pô, eu estava sem tocar há 15 anos. Ele entrou tremendo, assim. Foi engraçado que eu ia anunciar ele, estava toda a galera que conhecia ele, as meninas que moravam na Rua Ramalhete, já senhoras, né? E ele entrou, antes de eu anunciar ele, quando eu virei pro lado assim, ele estava do meu lado. Eu falei, mas nem te anunciei, ele estava nervosão. Ele falou, pô, 15 anos que eu não toco, e foi um sucesso, assim, essa volta. Aí ele voltou a tocar também, fazendo jingle e tocando. Foi para São Paulo, aí continuou tocando, montou trio, montou várias... Ele voltou mesmo. Voltou mesmo. Depois a gente fez show aqui. A culpa é sua. Afonso, você tentou jingle e não conseguiu no Rio? No Rio eu consegui depois gravar jingle com o Tavito. Mas nessa época ali, antes de formar o Hanoi, não? Nada. Aí eu fiquei esperando, fiquei à toa. Eu lembro que eu andava na praia, nessa época Belo Horizonte, você conhecia todo mundo, né? E eu andava na praia louco que alguém gritasse, Foncinho, andava a praia inteira, Ipanema, Leblon, assim, nada, ninguém, bicho, solidão total, assim. Mas ficar à toa na praia no Rio é bom também, né? Mas dava aquela saudade, porque Belo Horizonte, aí eu vim passar fim de semana aqui, também queria ver todo mundo. Você é um cara muito comunicativo, né? Eu adoro conversar, adoro falar, sempre tive muito amigo, assim, e tal, e no Rio era uma solidão. Aí demorou uns 4 ou 5 meses para o Arnaldo me convidar para ir lá na casa dele e me mostrar as músicas que ele já tinha de fita demo e tal. E eu mostrei um negócio que eu tinha gravado para ele com 2 músicas minhas aqui no estúdio do João Guimarães também. Ele achou legal. Aí ele falou, vamos fazer a banda? Eu falei, pô, já assim? Já? Vamos. Aí começou com ele e comigo. E aí a gente foi procurar um baterista. Ele falou, tem um cara que era do Erva Doce, que toca pesado, que é o Pena. Vamos chamar o Pena. Aí a gente chamou o Pena. Aí a banda ainda tinha um tecladista também, que acabou não fazendo parte, depois virou trio só. Sim. E começou ali. Isso que ano, você lembra? Eu acho que 85. 85. O rock nacional já estava mais consolidado. Tinha rolado do Rock in Rio, né? Já. Não, 84. Foi logo depois do Rock in Rio. Logo depois do Rock in Rio. Depois do Rock in Rio. A cena era boa, né? Era boa. A cena era super favorável. Tinha muita banda. A Blitz já estava estourada. Lulu Santos já estava estourado. O Arnaldo tinha sido da primeira formação da Blitz também. O Arnaldo fez tudo. Não sabia. Então, assim, já tinha... O Lobão ainda não estava estourado, o Barão já estava estourado, Kid de Abelha já estava estourado. Sim. Então, o Hanoi veio chegando nessa segunda leva de bandas de rock. Mas o Hanoi tem uma coisa mais... eu vou arriscar aqui, tá? Da minha opinião. Um pouco mais leve, mais dançante, assim. O Hanoi tinha uma coisa que era o seguinte, o Tavinho Paz, era o letrista da banda, ele começou a fazer umas coisas mais políticas, assim, sabe? Começou a botar Partido Verde Alemão, uma música que teve participação do Wally Salomão no disco, né? Eu vendo o Wally Salomão lá gravando isso, eu falei, o Wally Salomão. O Jorge Salomão, irmão dele, o Chacal. Chacal, fantástico. Os poetas, né? Poetas. Porque era tudo amigo do Arnaldo e do Tavinho. Poetas engajados, assim, o Tavinho Paz, ele fazia esses livros de mimeógrafo. Então ele era conhecido no Rio, amigo do pessoal do Nuvem Cigana, era dessa geração de poetas. Alternativos, né? E aí o Hanoi tinha essa proposta de fazer uma coisa um pouco política também, que era legal na época, era diferente, assim. E era uma coisa de rock, mas misturado com percussão. O Faustão adorava a gente. Quando a gente fez o programa do Faustão, tinha o Cássio, percussionista, porque tinha essa coisa do Arnaldo ter tocado 8 anos com a outra banda da Terra, Caetano, Bahia, não sei o que. Então tinha. Ele trouxe isso. Entrou, entendeu? Esse negócio no Hanoi, que não tinha, era muito rock mesmo. O Hanoi tinha percussão, que dava um molho. Isso, exatamente. O reggae, né? A coisa do Totalmente Demais era reggae, Rádio Blá era reggae e tal. Então tinha um negócio meio brasileiro, assim, ali, sabe? Que o Arnaldo já... outra banda, Gal, Melodia... E para você foi muito legal, né, Foncinho? Foi muito legal. O Arnaldo foi um cara... abriu um outro caminho muito legal comigo, muito bacana. Imagina, um mineiro chegando no Rio, até então só tinha... Os mineiros que tinham ido para o Rio, era
turma do Clube da Esquina, pessoal mais velho do que eu também, outra geração. Eu cheguei sozinho, não tinha ninguém, assim. Então eu ficava sozinho, né? Esse rock dos anos 80 em Belo Horizonte não apareceu. Né? Não, teve tentativa aqui, mas não rolou. Mas tinha umas coisas mais alternativas, Sexo Explícito. Aí eu tava fora, eu lembro dos nomes das bandas, até o Fernando Furtado falava, pô, fala das bandas nas entrevistas. Eu falava, mas não. Mas elas não tinha. Mas a onda era outra também, era um rock diferente. Né? Eu não sei, porque assim, não tinha muita. O pessoal do Rio não sabia nada daqui, nada. Absolutamente nada. Eu lembro que o Frejá um dia falou comigo assim, falou, pô. Quando o Arnaldo me contou que tinha convidado um guitarrista mineiro para tocar rock, eu falei, pô, mas mineiro tocando rock? Assim, como assim? E eu fiquei pensando comigo assim, falei, pô, meus amigos tocam lá de Belo Horizonte, Alexandre Araújo, Alexandre Lopes, Fernandinho Rodrigues, eu achava que eles tocavam melhor do que muita gente do Rio, mas a gente aqui não era conhecido. Ah, perfeito. Porque o pessoal não sabia, só sabia Mineiro Clube da Esquina. Não tinha isso. Tinha parado ali, né? Não tinha, entendeu? Não teve uma repercussão, né, grande. É engraçado isso. Né? Mas legal. E aí, Hanoi, quanto tempo? O Hanoi foram muitos anos, foram uns 4 anos, mas muito intensos. Assim. O Hanoi fazia muito show. A gente viajava, chegou numa época que, quando a gente começou a conseguir fazer os programas de televisão, que a gente fez tudo, a gravadora RCA mandava a gente para São Paulo, então fizemos Chacrinha no Rio, Xuxa, Mara Maravilha, Bolinha, Faustão, Perdidos na Noite. Fizemos 2 Perdidos na Noite, tem no YouTube. Fantástico. Gugu Liberato, Hebe, Blota Júnior. Blota Júnior, TV Manchete. Tudo que era programa. Eu lembro de eu ver o Fofão lá no... E aí era muito legal, porque também via muitos artistas, né, assim, que eu não via desde a minha infância. Martinha, por exemplo, a gente encontrava no camarim, Vando, assim. O pessoal que estava fazendo o programa no mesmo dia. Então, Silvio Santos, foi muito legal. Aí o Hanoi começou a fazer muito show. Depois do Chacrinha, principalmente, que o Chacrinha tinha uma audiência muito grande. Né? Aí, aquela visibilidade, assim, a gente começou a fazer muito show, fazia show quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Era uma loucura, bicho. E era doido porque, assim, você não conseguia vender show, assim, tipo Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Petrópolis, sabe? E não... Era assim, Belo Horizonte, Barbacena, o empresário tentava, Belo Horizonte, Barbacena, Juiz de Fora, Manaus. Aí. Isso com 20 anos, eu aguentava, era mole. No princípio eu falei, pô, não consigo dormir no ônibus, que a cadeira é pedra, depois eu dormi em pé. Passa 3 noites sem dormir, você dorme em pé, tá conversando assim, dorme, porque tem que dormir. Mas era pesado. Vocês assinaram com uma gravadora. Foi, né? com a RCA. RCA. Quantos discos com a RCA? Foram, acho que 2, porque do primeiro a gente demorou tanto para conseguir mesmo esses programas de televisão, a gente começou abrindo show de muita gente, abrimos Raul Seixas, abrimos Caetano Veloso, no Circo Voador, foi muito legal. O show do Raul Seixas também, a abertura foi muito legal. O Raul Seixas atrasou umas 4 horas o show. Vocês aproveitaram, né? Não, e foi muito louco, porque o público dele era um público radical, assim, né? E a gente entrou para abrir, o pessoal, sai fora, queremos o Raul, não sei o que e tal. E o Raul demorando, e o Arnaldo tinha tocado com ele. Aí buscaram o Raul em casa, ele entrou lá, chegou 4 horas, aí o público adorava, né? Tinha aquela coisa emocionante, mesmo ele tendo atrasado esse tempo todo. Aí a gente fez muito show. Então, esses 4 anos que eu fiquei no Hanoi foram muito intensos, sabe? Muito intensos, assim, era muita atividade, programa de televisão, show, playback no subúrbio, que eu não sei nem se tem ainda. Sim. No Rio, a gente fazia muito playback no subúrbio, lugar perigoso, inclusive, assim, a gente ia e fazia e tal. Todas as bandas faziam nessa época. Faziam. O Afonsinho, música e novela? Música e novela, com o Hanoi a gente não conseguiu. Totalmente mais não foi para novela? Não, foi depois para uma outra novela, acho que com a Anitta, não sei, com uma cantora, não sei se foi a Anitta não, uma cantora, alguns anos teve uma novela que totalmente demais foi para novela. Mas eu fui conseguir depois com o Skank, que botou uma música que eu dei para o Samuel, chamada Gentil Loucura, numa novela chamada Mapa da Mina da Rede Globo, era a abertura do Mapa da Mina. Por que Totalmente Mais fez tanto sucesso, na sua opinião? Olha, é uma música muito interessante, uma letra muito caleidoscópica. Né? Gostou dessa? Gostei, adorei. Porque é uma letra muito legal, assim, ela fala de umas figuras do Rio que eu não conheci, que o Tavinho Paz e Arnaldo conheciam, mas não era uma mulher, eram várias. Eles misturaram, linda como um neném, que sexo tem, namora sempre com gay, que nexo faz, tão sexy gay, rock and roll pra ela é muito jazz. Contemporânea, muito assim, contemporânea. Até hoje, né? Se você ouvir a letra... É uma letra muito legal. E eu acho que ela foi censurada. Foi? Porque tinha umas palavras assim, né? Que não Parabéns, podia falar naquela época. Mas a gente conseguiu ir colocando ela e tal. E o Caetano depois gravou.
O Caetano gravou... Isso é importante, ele né? fez um de Caetano. Nome gravar uma banda nova. Isso é muito importante. O Ney Matogrosso fez isso, né? Com o Barão. A Elis Regina fazia isso demais. Fazia, Elis Regina lançou né? muita gente. Há uma lista. Tavito, Zé Rodrigues, Belchior, Guilherme Arantes. Tudo depois da Elis gravar, ela tinha essa coragem que eu sinto um pouco falta nas cantoras de hoje, nas intérpretes de hoje. Sabe, pegar um cara que é desconhecido e peitar. Bancar. O pessoal quer cantar quem está fazendo sucesso. Cantar quem é. A Elis não, ela pegava os caras desconhecidos e cantava e fazia o cara ficar. João Bosco. Interpretava do jeito dela também. Ela botava para quebrar. Ela tinha uma coragem assim, de interpretar os desconhecidos, isso é muito legal. Aí o Caetano gravou e ele fez um disco chamado Totalmente Demais, ao vivo no Hotel Nacional. E aí ele fala, tem isso no YouTube também, ele fala assim, adoro o nome dessa banda, Hanoi, não sei se fala Hanoi ou se fala Hanoi e tal, brincou, e ele canta a música, e aí depois disso também a banda deu um grau. O nome é de uma das histórias que o Tavinho escrevia, ele escrevia umas histórias de ficção, que meio Blade Runner, assim e tal, e uma delas, uma delas tinha um negócio que ia ter um satélite que ia chamar Hanoi, que era um ponto de resistência, assim e tal, e pegaram desses livrinhos do Tavinho. Tinha uma música que falava... Garota do Ano, essa não chegou a ser lançada, assim, foi lançada acho que com o Brilho, mas o Brilho já estava acabando, a música não fez sucesso. Também baseada nos livros do Tavinho. Afonsinho, existiu Jabá ou não existiu? Não. Eu nunca, graças a Deus, eu nunca soube disso, assim. Se rolava, não era não com a passava gente. Com vocês, né? Não passava com a gente, não. Legal isso. E como foi participar do Chacrinha? Foi muito legal, bicho, porque foi assim, eu lembro que eu falava com o Fernandinho Rodrigues, guitarrista aqui de Belo Horizonte, que a gente só ia se sentir artista de verdade o dia que fizesse Chacrinha, mas um artista de Belo Horizonte gravar o Chacrinha era um sonho, assim, completamente inatingível. Quando eu entrei no Chacrinha, o Fernandinho já tinha morrido aqui. Ele era meu irmão, assim, sabe? A gente começou a tocar junto, ele teve um acidente muito triste aqui e tal. E eu entrei no Chacrinha com o coração pulando, não, assim. E aquilo também era um circo, eu lembrei, né? Era muito doido. A pressão era grande. Era pressão grande. E eu entrei e eu lembrei do Fernandinho na hora, assim, eu lembro que a sorte é que era playback, se tivesse que tocar mesmo não ia sair, sabe? E o Chacrinha falando que caótico, né? Era um bagunça. Bagunça total. E eu lembro da El Que Maravilha. Isso, os jurados ficavam na frente e tal. Muito legal. Assim. A gente fez uns 4 Chacrinhas. Né? Agora, era muito louco como que depois do Chacrinha, você realmente ficava conhecido. A gravadora que mandava a gente para todos os programas de televisão. Sim. Vocês tinham um contrato com a gravadora. A gravadora mandava. Eu não sei como é que era o esquema dele, mandava os artistas todos, né? Tinha lista de artistas para ir fazer, todo mundo gravava para os programas. E aí o Hanoi termina ou você sai do Hanoi? Não, eu saí antes, porque já tinha 4 anos de Hanoi, e essa quantidade de viagens, assim, meu primeiro filho nasceu, o Fred, ele nasceu em setembro, e eu já estava, dia 2 de setembro, e eu já estava meio naquela, assim, falei, pô, muito show, eu vou ficar longe do meu filho, eu tinha muita aflição de ficar longe dele, assim, e quando ele nasceu no dia 2, acho que no dia 3 ou 4 eu fui para uma turnê no Sul, que a gente fez 32 shows em 30 dias. 32 em 30 dias? 32 shows em 30 dias. Então, assim, não tinha negócio de febre, você não tinha direito de ter nada disso, era marcado e ia para lá, e não tinha celular. Para telefonar, era internet, caro. Era caro. Você ligava, era muito caro, então você tinha que falar rápido, não tinha esse negócio de falar, como é que era? Oi, tudo bem, então tá, tchau. Aí eu fiquei eu ligava para minha primeira esposa para saber, primeiro filho, querendo saber como é que era, e ela estava meio sozinha no Rio, assim, ela chorava, falava, tá tudo bem, então eu falava, pô, tá algum problema. Aí eu falei, não vou ficar no Hanoi. Aí todo mundo, não, agora você tem que ficar, pô, agora que você está trabalhando, agora que você está ganhando dinheiro pela primeira vez na vida, não sei o que, tem que ficar e tal. E eu naquela, eu era muito novinho, né? Falei, então vou ficar. Quantos anos você tinha? Tinha 20 e poucos. Vou ficar, aí vou ficar, não vou ficar. Aí chegou a hora que eu falei, não, vou sair, não dou conta de ficar longe do meu filho. E aí comecei a pensar em sair. Aí minha esposa, aí eu saí da banda, falei, vou montar uma banda menor para fazer mais show no Rio e São Paulo, não ficar viajando tanto, porque eu quero ficar perto do meu filho, eu quero acompanhar o crescimento dele. Como é que você falou isso com o Arnaldo? Eu falei, Arnaldo, eu lembro, Arnaldo, ele ficou chateado, porque a gente, muito amigo e tal. Vocês começaram juntos, nós começamos juntos e tal. E eu falei, Arnaldo, eu tô querendo ficar mais quieto e tal. E ele falou, pô, mas aí não vai ter jeito. Eu falei, Arnaldo, eu vou sair. Aí eu saí, entrou o Dade.
baixista da Cor do Som, do Novos Baianos, entrou tocando guitarra. O Dário estava querendo tocar guitarra naquela época. E aí eu saí e fiquei mais quietinho no Rio, montei um estúdio de ensaio, que muito legal, assim, 2 bandas que estavam começando, ensaiaram lá e montaram os trabalhos lá, o Blues Etílicos e a Cássia Eller. Cássia Eller. A Cássia, eu era amigo do tio dela, que era o Anderson, que fazia o palco do 14 Bis. Antes de ir para o Hanoi, eu fiz uma turnê com o 14 Bis no interior de Minas, abrindo os shows do 14 Bis aqui. E fiquei amigo do Anderson. Aí, um tempo depois, ele me ligou lá no Rio e falou, a voz dele era meio assim, ele falou, Afonsinho, tô com minha sobrinha aqui e tal, querendo arrumar um estúdio, quanto é que você aluga seu estúdio? Eu falei, não, eu empresto para você me ajudou muito lá na turnê do 14 Bis e tal. Aí eu emprestei o estúdio, a Cássia montou o trabalho dela no meu estúdio, olha que legal, o primeiro trabalho. Eu ouvi, mas você sabe o que eu acho mais curioso? Que a Cássia, ela não mostrava muito assim no ensaio, ela mais dirigia a banda, entendeu? Do que cantava, do que performava. Aí beleza, eu vi, achei, falei, cantora, legal e tal. Aí eu fui no show, eu vi ela ensaiando, quando eu cheguei no show, bicho, que ela soltou a mesma voz, eu falei, que loucura. Ela no palco é outra coisa. Nossa senhora, era um absurdo. Um doce de pessoa, a Cássia, um doce, uma menina super doce, assim, super carinhosa, delicada. E depois eu vi show dela aqui, que ela fazia umas coisas assim, mas era ao vivo. Performance, né? Exatamente. Afonsinho, o coração ficou mais aliviado? Quando eu saí? Não, com essa, com a relação assim, ao pai, você sendo pai, conseguiu resolver isso? Sim, eu tentei fazer uma coisa que eu acho que meu pai não teve muita oportunidade, porque ele trabalhava ele morava em outro lugar, eu morava em Brasília, eu morava no Rio quando eu estava morando aqui, então, apesar dele vir sempre, eu sentia muita falta, eu queria ficar perto do meu filho. Depois que eu já estava nesse estúdio, trabalhando com outras bandas que eu montei no Rio e tal, fazendo jingle com o Tavito e tal, a minha esposa, a gente separou e ela voltou para Belo Horizonte com o Fred. Aí eu falei, não vou aguentar ficar longe do Fred. Que loucura, não cara. Vou aguentar. Quantos anos o Fred tinha? Ele tinha 4 ou 5 e tal. Cara, você sai do Hanoi para ficar com o Fred, e aí a sua esposa separa e leva o Fred. Falou, não, vou embora para Belo Horizonte e tal. Eu lembro que eu estava na casa do Tavito e eu falei, vou embora para Belo Horizonte e tal. Já tinha 10 anos que eu estava no Rio. Aí o Tavito falou, você tem certeza? Você investiu 10 anos da sua vida profissional aqui no Rio. Você vai? Eu falei, não, Belo Horizonte tá ótimo, tem um skunk e tal. O skunk tinha acabado de estourar. Sim. Aí o Tavito falou, isso é um caso. Aí eu falei, mas eu não aguento, eu vou ter que voltar. Aí eu larguei tudo e vim embora, porque eu não aguentava ficar longe do Fred mesmo. E faria isso de novo. Eu acho que profissionalmente, talvez eu tenha perdido algumas oportunidades no Rio, porque o Rio e São Paulo, as coisas acontecem mais do que aqui, até hoje. Naquela época, muito mais, mas eu faria de novo, porque eu não daria conta de ficar... Pessoalmente? Eu faria. Mesmo sabendo que eu ia perder, que eu poderia, né, eu não sei também, poderia ter sido horrível ficar lá profissionalmente, mas parece que lá eu teria mais oportunidades, porque muita gente da minha geração lá, Paulinho Mosca, Zélia Duncan, esse pessoal teve mais oportunidade por estar no Rio, mais oportunidade nacionalmente, assim. Mas eu preferi, nessa hora o coração falou mais alto, eu sou pisciano, não dou conta. Você não se arrependeu, não? Não, profissionalmente sim, mas... O coração fala mais alto. Sem dúvida, fala. E falaria de novo pelas minhas 2 outras filhas também que eu tenho agora. Isso, se acontecesse de novo isso? Eu faria. Valeu a pena? Porque eu acho que sim, entendeu? Eu não daria conta, entendeu? Eu não falo assim, eu não sei o que seria se eu tivesse ficado lá. Eu acredito, suponho que eu teria mais oportunidades, porque o Rio de Janeiro oferece mais oportunidades para os artistas do que Belo Horizonte. Porque lá foi capital, né? Lá os artistas, todos do Nordeste, da Bahia, todo mundo foi para o Rio. De Minas, né? Todo mundo foi para o Rio, o Milton foi para o Rio. Então, quer dizer, o Lô e o Beto ficaram aqui, mas tinha um Milton lá. O Toninho Horta foi para o Rio. Todo mundo. Saíram do Sul para o Rio. Todo mundo. O pessoal do Nordeste, Ceará, Fagner, Belchior, todo mundo foi para o Rio. O Erasmo Carlos uma vez falou comigo assim, falou, olha, você quer ganhar dinheiro, vai para São Paulo, você quer ficar famoso, vai para o Rio. E nem falou nada de Belo Horizonte. Engraçado. Aí você falou com ele, eu quero ficar feliz eu quero ficar com o meu pé do meu filho e tal. E foi muito bom, porque eu e Fred ficamos muito juntos aqui. Eu pude dar para ele é músico hoje também, profissional, tem uma carreira muito bacana. Foi o baixista agora da última turnê do Milton Nascimento, né? Então eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso de ver ele lá. Ele foi tocar com um guitarrista americano de jazz, que é um cara assim, dos melhores do mundo atualmente, que é o Kurt Rosewinkel, fez turnê mundial com ele também. Isso eu pude dar para o Fred, eu acho que
o ensino musical, porque ensino musical qualquer professor ensina, na internet ele ensina. O que eu dei para ele foi uma coisa que meus pais não puderam me dar por causa da educação deles, que foi essa segurança de ser artista, de ser quem ele queria ser. Quando chegou na época do vestibular, o Fred, por essa pressão que existe até hoje na sociedade, para a gente não ser artista, porque não vai ter dinheiro, incrível, não vai ter... Né? A sociedade adora o artista, a sociedade precisa do artista, mas não acredita. Ainda mais em Belo Horizonte. Aí eu lembro que quando o Fred chegou na hora, ele já músico desde pequenininho, né? Quando chegou na hora do vestibular, ele falou, pai, estou pensando em fazer vestibular para publicidade. Aí eu olhei para ele e falei, pô, Fred, senta aqui. Agora eu vou usar o pátrio e o poder. Nem sei se esse trem existe, mas eu mandei essa, né? Eu falei, vou usar o pátrio e o poder. Eu vou fazer com você o seguinte, você é obrigado a fazer o vestibular de música. Depois que você passar no vestibular de música, você faz o que você quiser. Aí ele ficou assim, porque é difícil, por incrível que pareça, o vestibular de música é muito difícil. Muito difícil. Aí o Fred estudou muito, porque tem negócio de baixo acústico, com arco, não sei o quê. Então ele queria tocar a música popular ainda não era muito... Aí ele fez o vestibular, passou, fez a faculdade, formou, tem a carreira dele, muito legal. Então eu pude dar para ele essa segurança de pisar no palco, eu sei que meu lugar é aqui. Vai que entendeu? Eu tô aqui, vai que eu tô se aqui, acontecer alguma coisa, eu tô aqui. Eu sofri essa pressão também. Perfeito. E até hoje, quando eu piso no palco, lá no fundo vem uma voz de uma tia falando assim, tem um concurso para fiscal da não sei o que lá, por que você não faz salário inicial? Eu falo, entendeu? Porque foi tanta gente falando isso na minha geração, hoje os pais já estimulam isso, mas na minha geração era muito difícil. Ninguém foi contra, mas também não era aquele a favor, assim, sabe? Olhar e falar, você vai, tá bom, vai fazer então música mesmo, tudo bem. Era aquela cara que você olha no olho do seu pai e da sua mãe e você fala, pô, ele não está acreditando, entendeu? Era muito difícil. Então, o que eu pude dar para o Fred foi a minha companhia, a minha disponibilidade e o meu incentivo de segurança para ele pisar no palco e falar, daqui ninguém me tira, eu sou isso aqui. Cara, você deu tudo para ele. Tudo que uma pessoa precisa é isso. Mesmo que ela vá ser um médico, vai ser um engenheiro, um advogado, ela precisa disso. Saber que pode contar com o pai e com a mãe. Isso, eu tentei dar quem isso. Gosta. Porque eu sabia que música... Porque pode não dar certo. A pessoa pode fazer engenharia, pode fazer medicina, né? Pode fazer música e não dá certo. Né? Então precisa ter essa segurança. Assim, eu queria dar isso porque isso é o que eu acho que faltou em mim. Foi muita luta para eu ser músico, muita luta interna comigo, assim, sabe? Com o meu pai, não que eles proibissem, mas não aprovavam 100%, assim, não acreditavam nisso. É a geração. Meu pai, também. minha mãe, meu sogro, entendeu? As famílias, tio, tia, ficava todo mundo, puxa, música. Aí tinha aquelas perguntas, né? O que você vai fazer na vida? Eu falava, não, música. Eu falava, não, de trabalho. O pessoal perguntava, de trabalho. Aí teve uma que eu escutei que foi muito engraçada, falou assim, você pode até tocar, mas você tem que fazer alguma coisa útil. Nossa. Essa foi muito louca, né? Nossa. Essa foi isso é de uma tristeza, assim, né? Eu sou inútil, né? Inútil, né? Artista é uma coisa inútil, assim. Mas era a mentalidade, né, da sociedade daquela época. Ainda de certa forma continua. Ainda de certa forma, não é, Afonso? Eu vou fazer um corte aqui rápido. Por falar em inútil, essa coisa toda, a gente conversou, né, no último final de semana. Eu estava apresentando um show de que tinha várias apresentações, e depois tinha uma apresentação nacional. E você, né, meio que falou comigo que serias, poxa, podia ter uma apresentação de Belo Horizonte. É uma coisa que eu sinto falta, que eu fico pensando assim, qual o motivo da gente ainda não acreditar em Belo Horizonte como uma potência de cultura. Estou falando de Minas Gerais, mas eu vou focar só em Belo Horizonte, tá? Porque Minas Gerais é muito grande e é uma potência, várias regiões de música, o Jequitinhonha, tem muita coisa legal. Mas eu vou focar só em Belo Horizonte para ficar mais fácil. Assim. Eu acho que quando eu vejo, mudou muito, tá? Da época que eu fui embora daqui, de Belo Horizonte, não tinha nada. O pessoal tinha que ir embora daqui mesmo. Como o Milton foi, como o Nelson Ângelo foi, como o Tavito foi. O pessoal tinha que ir embora, porque você não tinha espaço. O pessoal de teatro, de televisão, né? Sim, foi também. Como é que chama aquele ator que foi galã da Globo? Não vou lembrar de nome, porque eu não lembro do nome. Sim. Mas ele era daqui também, foi embora para o... conhecido de novela, esqueci o nome dele, vocês vão saber quem é. O outro que foi ministro, não, foi secretário de Cultura, também ator de televisão e tal, eu não lembro de nome de ator. Quando eu fiz a minissérie era um problema que eu não sabia o nome de ator de ninguém, só sabia Tarcísio Meira, assim eu sei. Aí era muito difícil, então o pessoal tinha que ir embora. Aí parece que Belo Horizonte ficou um pouco com uma mentalidade que tinha muito naquela época, que era assim, só quem vem de fora que é legal.
Talvez também pela idade, né, da cidade, uma cidade de poucos, muito nova, né? Muito nova, Belo Horizonte, tudo que vinha, não tinha nada aqui. Então tinha que ser coisa que vinha de fora, roupa, para você comprar roupa talvez. Meu irmão mais velho, que tinha negócio de calça jeans, não tinha em Belo Horizonte, você tinha que comprar importadora no Rio. Loucura Eu isso. lembro quando eu era criança, pequeno, nos anos 60 eu vinha passar férias aqui, aí minhas tias, a novela passava, não tinha transmissão via satélite, era videotape, então tinha que passar a novela no Rio, aí a novela chegava em Belo Horizonte 2 dias depois. Então o que vinha do Rio ou de São Paulo era importante. Você me contou depois que o negócio do rádio, né, que não tinha transmissão também de futebol daqui direto. A gente ouvia os jogos de outro. Um dos então, atores, acho que é o Zé Maia. Zé Maia, exatamente. E tem um outro também que eu esqueci o nome dele, o Jonas Bloch também. Jonas né? Bloch. Martinha, que era cantora daqui também, de Belo Horizonte, foi para o Rio também para a Jovem Guarda. Márcio Greik. Todo mundo tinha que ir embora daqui. E eu também fui embora. Né? No princípio, antes do Hanoi, eu fui embora, porque também já tinha tocado com todo mundo quase, assim, não tinha mais espaço. Mas a gente gosta de Belo Horizonte, entendeu? Eu acho que todo artista que saiu daqui para morar em outro lugar gosta de Belo Horizonte, porque Belo Horizonte é uma cidade bacana, uma cidade bonita, as pessoas são legais, os amigos que eu tenho de adolescência, eu amo. Hoje eu passo 30 anos sem ver, o encontro é como se fosse naquela época. Isso fora daqui, eu acho que talvez seja um pouco mais difícil, porque a cidade é muito grande, então é diferente. Aí eu fico assim, eu voltei para cá, o Tavito me falou que achava que profissionalmente não seria bom, porque aqui tem menos oportunidades do que no Rio e em São Paulo. Até hoje tem muita gente da geração do Fred, meu filho, que está fora, que está morando em São Paulo, está morando no Rio, porque não encontrou espaço aqui. Tem muito artista dessa geração, que poderia ser meus filhos, que também foram embora. Estão morando lá, lutando lá, porque aí a luta também lá é barra pesada, porque também é muita gente. O Brasil inteiro vai para lá. Então eu acho que se a gente começasse a valorizar mais as coisas daqui, podia criar uma cena forte aqui. Porque lá, eu acho assim, eu vejo até algumas pessoas da imprensa que cresceram aprendendo a dar esse valor maior ao que vem de fora. Lá no fundo, quando chega um artista de fora e tem um artista daqui, a pessoa tem uma tendência a valorizar mais o de fora. E eu observo isso, porque eu fico ligado nisso, assim, sabe? É curioso, porque quando eu estava no Hanoi, eu era uma criança. Tinha 20 anos, era um menino de 20 anos. Mas eu vinha em Belo Horizonte, ia nas rádios, assim, eu era tratado como cara, diferente, entendeu? Né? Eu era um menino, tinha 20, não tinha nenhuma música. Hoje eu tenho 14 discos, 2 DVDs, 13 singles, quase 200 músicas espalhadas aí nas plataformas, e é uma luta muito maior do que quando era naquela época. Porque eu era um menino, não tinha música nenhuma, mas eu fazia parte de uma banda carioca. Então o tratamento era outro. Chegava na rádio, qualquer rádio abria as portas. Quando eu fui lançar meu primeiro disco independente, que eu voltei para cá, em 94, foi muito curioso, eu não vou citar qual rádio foi, mas eu cheguei numa rádio, uma dificuldade de chegar nas rádios aqui para conseguir música, né? Para conseguir ser tocado. Aí eu cheguei numa rádio, o cara falou assim, olha, eu vou te avisar que a gente só toca música de fora. E o cara estava tocando uma música do Skank que era minha, estava tocando Gente Loucura. Aí eu falei, pô, mas espera aí, calma, mas não tocamos. A gente não tocava. Nessas rádios, assim, tirando Gerais. Inconfidência. Né? Gerais, Inconfidência, Guarani e o FMG. Isso. Não tem. E aqui em Belo Horizonte ainda tem muita rádio, porque no Rio tem menos rádio ainda para tocar. Agora, Brasília, que é um lugar que eu toco muito, sabia? Tem muita rádio em Brasília, né, bicho? Com uns nomes malucos. Justiça. Tem uns nomes, rádio laranja, rádio não sei o que lá, rádio verde, rádio oliva, verde oliva. Muito legal. Uns negócios muito loucos lá. Então, assim, eu acho que Belo Horizonte precisa de acreditar mais em Belo Horizonte. Saber que a gente é igual, entendeu? Não é ninguém melhor, nem o pessoal não deve nada a ninguém. E assim, mas é muito louco porque isso vai demorar muito tempo ainda, eu acho, para acontecer. Vai demorar muito tempo, sabe? Porque eu fico pensando assim, por que não tem, por exemplo, uma novela feita aqui em Belo Horizonte? Não tem televisão aqui? Por que não tem novela aqui? Tem cheio de artista, de ator, de atriz aqui, mas nunca teve uma novela feita em Belo Horizonte. E a gente tem história para fazer isso. Né? Podia ter feito a história do Juscelino, por exemplo, a história do Tancredo, sei lá. Que você fez na Globo. Eu fiz uma ponta na minissérie de JK da Globo. Eu fiz um seresteiro, que era amigo do Juscelino, mineiro também, o César Prates, que eu acho que foi diretor da Inconfidência. Meu pai falou que achava que ele foi diretor da Inconfidência lá no... Tinha até que pesquisar isso, que eu falei isso lá na Inconfidência, não sei. Acho que sim. Aí, assim, eu gostaria muito de ver o teatro,
o cinema, as novelas, mesmo, e a música, tudo isso em Belo Horizonte, no mesmo nível do que eu vejo as coisas de fora daqui. É um sonho meu, assim, sabe? Por adorar. Você acha que Recife e Salvador são, nesse ponto, se valorizam mais do que Belo Horizonte? Eu acho que sim, apesar dos artistas de lá também terem ido para o Rio, né? Sim. Mas hoje parece que vão menos, né? Eu acho que sim. Eles criaram uma cena local, né? Eu conversava isso muito com o Kiko Ferreira, assim, que os baianos, eles têm uma coisa muito legal de um falar bem do outro, mesmo que não seja muito o estilo. Você pega assim, João Gilberto, Gilberto Gil, Caetano, Bethânia, Gal, Ivete Sangalo. O axé, né? É tudo misturado. O Gil tem um trio elétrico. E você não vê ninguém falando mal um do outro, sempre falam bem. Né? Regravam às vezes uns regravam os outros. Então tem uma união, eu acho, bonita assim, que eu não vejo tanto aqui. Perfeito. Sabe? Eu acho que poderia ter mais isso. Eu não sei por que tem isso aqui. Não é que falem mal, nem que seja... Mas não rola essa empatia, assim, sabe? De ter mais coisas do pessoal daqui com o pessoal daqui, sabe? Juntando para fazer coisa para o povo daqui. E daqui para fora. E receber o que vem de fora também, e misturar e tal, mas com uma atenção um pouquinho maior para o que é feito aqui. Boa. Sabe? Legal, eu gostaria muito de ver isso. Assim, eu acho que ainda vai demorar um pouco, porque isso é cultural e essas coisas culturais elas demoram. É preciso que muita gente fale sobre isso, que tenha muita polêmica. Eu sou muito pequenininho para falar sobre isso. Mas tem mais gente também. Né? Era preciso que os artistas falassem. Os artistas já falam, eu já vi alguns falarem isso, assim, que a gente sempre é chamado para abrir os shows dos artistas de fora, mesmo nós sendo veteranos aqui, somos convidados para abrir o show, porque eles têm mais público. Então, eles é que vão levar o público grande, não nós. Os cachês são melhores. Então, na música. Agora, eu acho que também nessa coisa da novela, eu sempre imagino a novela com os amigos aqui, nossos amigos de teatro, quantos atores aqui estão aí lutando, mais do que os músicos até, eu acho, né? Seria muito bonito ver isso. Afonsinho, Samuel Rosa era um bom aluno? Samuel era um aluno aplicado e um aluno que eu brinco que depois que eu dei aula de guitarra para ele, eu passei a aprender com o pragmatismo do Samuel. Pragmatismo do Samuel? Explica ele isso. É um cara... Teve aquele disco do carro, como é que chama aquele disco? Maquinarama? Isso. Ele me convidou para dar uma canja no show, lá no Palácio das Artes, e eu fiquei impressionado com o Skank, um grande sucesso nacional, né? Depois do Clube da Esquina, é o Skank. É a grande referência, né? Grande referência nacional. E aí, no repertório, o Palácio das Artes inteiro, os 2 andares, 2 dias, todo mundo dançando, pulando. E o Samuel falou assim, olha, eu vou tocar, tem 2 músicas do disco novo. Eu vou tocar, mas eu não sei se eu vou tocar essas 2 do disco novo, porque elas ainda não são o sucesso top total. E ele só estava tocando sucesso top dos outros discos, só sucesso. Aí eu falei, se fosse eu, tocaria, que eu não tenho o pragmatismo que ele tem, nenhum, tem 0 pragmatismo. Eu sou um cara completamente na emoção, assim. Eu ia tocar só o disco novo, não ia tocar nenhum, ia ser um fracasso o show, porque eu só ia querer tocar a música do disco novo. Ninguém ia gostar, porque ninguém ia conhecer, né, e tal. E o Samuel, ele olhou para mim e falou assim, talvez eu vou sentir o clima, talvez a gente toque essas 2 aqui. Eu fiquei esperando para ver se ia tocar e tal. Chegou na hora, ele falou assim, não vamos tocar aquelas 2 não. Ele só tocou o que o público queria ouvir. Entendeu? Então o público pulou o tempo inteiro. Quando ele tocou 1 ou 2 do disco novo, o pessoal estava pulando assim nas outras músicas. Quando era do disco novo, eles pulavam assim. Mas continuavam pulando, entendeu? Ninguém sentou. Então, assim, eu ia querer mostrar, mas eu tento aprender isso com ele, mas eu não tenho muito esse talento de aprender a ser pragmático, não. Eu vou muito na emoção. Você vê o negócio do Fred, é um exemplo claro disso. Claríssimo. Né? Tinha ali pragmatismo da carreira profissional, do ganhar dinheiro. Tá? Eu falei, não, eu vou pelo coração e vim para Belo Horizonte e eu acho que perdi algumas oportunidades lá e tal. Passei mais dificuldades aqui, passo até hoje, como todos os artistas independentes aqui passam. Mas eu vou pelo coração. O Samuel fica querendo aprender esse pragmatismo que ele tem. Eu acho que é muito interessante isso. Eu quero aproveitar, porque você é um cara, né, que eu considero assim, um cara inteligente, sensível. Obrigado. Não é? Eu não me acho isso. Não, sim, Afonsinho. Será que foi esse pragmatismo do Samuel Rosa que fez com que o Skank terminasse? Não sei. Porque tudo tem um tempo também, né? É. E você viveu banda intensamente. Chega uma hora que...
O Pena, baterista, falava que banda é igual um casamento sem sexo. Porque você passa a fazer turnê junto, dividir quarto com uma pessoa. Então, assim, é muita intimidade ali. Se dividir o quarto com uma pessoa, é chato. É chato. Né? O cara ronca. Né? Não, às vezes você quer ficar sozinho. Você quer ficar sozinho, tá cansado. Se bem que a gente também, às vezes, estava tão cansado que dormia de qualquer jeito. Né? Mas é chato. certo tempo, depois de um certo tempo começa a cansar. Então, eu não sei, eu não tenho muito contato com o pessoal do Skank. Não, mas vendo de fora, com a sua experiência também com banda, né? Eu não sei, realmente eu não sei o que rolou. Eu acho que eles acabaram, mas também continuam fazendo evento. Não cada um vai tocando, o Samuel que puxa muito isso, né? Agora é interessante, assim, até o Rolling Stones, né? Deram um tempo, aí voltaram. E eu achei interessante uma entrevista do Kate Richards, falou assim, perguntaram para ele, por que o Rolling Stones dura tanto tempo e tal? Ele falou, porque cada um mora em um continente. Naquele jeito, Kate Richards, né? Então, isso que você acabou de falar. Eu lembro do Arnaldo intimidade, Brandão. Esse convívio cansa também. O Arnaldo Brandão, uma revista dessas musician inglesa que eu comprei lá no tempo do Hanoi, tinha uma entrevista do Keith Richards quando o Mick Jagger foi fazer carreira solo, que ele falava assim, se o Mick Jagger continuar fazendo esses discos, eu vou enforcar, vou arrancar a cabeça dele, apertar a garganta dele, o Arnaldo riu, porque é bem a cara do Keith Richards falar essas coisas. Mas os Beatles não deram conta, né? Não deram conta, perfeito. Muito grande antes, lembrança. né? 1969, eles ficaram porque já vinha desde antes de estourar, já tinham... E uma intimidade muito grande, assim, tem uma passagem Yoko deles... entra na banda, é um negócio maluco, né? E o John Lennon deu uma pirada ali, né? Mesmo, assim, e ela ficava o tempo inteiro colada nele, até quando ele ia ao banheiro, ela ficava na porta. E os caras, e era um negócio muito fechado, eles falam hoje em entrevistas que eram os caras do norte da Inglaterra, então que as mulheres não participavam muito ali. Na hora do trabalho eram os 4, ninguém, só a equipe deles ali. Nossa. Então quando a Yoko começou a entrar, foi uma invasão muito grande, e ela artista também e mostrando para o John Lennon outras coisas que ele podia fazer, de vanguarda, não sei o que, os caras começaram a ficar naquela assim, e acabaram muito antes. Os Rolling Stones conseguiram passar por crises e continuar até hoje, né? Até crise de perder integrantes da banda, Brian Jones, o Mick Taylor, o Charlie Watts agora, o Bill Wyman que saiu, né? Aí, na verdade, a formação original lá, só o Mick Jagger e o Keith Richards. E o Ron Wood, que já não é a formação original. Afonso, falar em grandes nomes. Eric Clapton. Eric Clapton, grande guitarrista. Na sua vida, cara, conta essa história, eu adoro essa história. Olha, essa história é curiosa. O Fred, quando ele foi tocar com esse guitarrista que eu falei, americano, de jazz, que o Eric Clapton adora, apesar dos dois não ter nada a ver de estilo um com o outro, mas o Clapton adora ele, é o Kurt Rosewinkel. O Fred foi tocar com ele e o Clapton, como adora o Kurt, eles se escrevem, trocam e-mails, o Kurt tocou nos Crossroads e tal, e o Fred conseguiu o e-mail do Eric Clapton e falou, pai, tô com o e-mail do Eric Clapton aqui. Fred é atrevidíssimo, hein? Aí falou, aí eu fiquei naquela, falei, podia mandar uma música para ele, mas também eu sei que negócio de mandar música, esses caras não têm tempo. E devem receber um monte de música, não tem saco também de ouvir, né? O Chico Buarque aqui naquele especial dele, ele conta que o Tom Jobim no final da vida não tinha paciência de ouvir música, porque o cara trabalhou em estúdio fazendo arranjo, então ouvia a mesma música 500 vezes, aí o Chico conta assim, que ele, parceiro do Tom Jobim, que falou, que mandava uma música para o Tom Jobim e falava assim, Tom, escuta só a introdução da terceira faixa do lado B. Nossa, já ia no... Isso era para não ter, assim, tem que ouvir um disco do Chico. Então assim, eu falei, mandar. Aí eu fiquei um mês com esse e-mail do Eric Clapton lá em casa, falei, vou mandar, não vou, vou encher o saco. Aí a minha esposa falou comigo o seguinte, olha, foi o seguinte, pior que pode acontecer é nada. É continuar na mesma. Se ele te põe lá na caixa de spam e tal, não sei o quê. Aí eu fiquei naquela, mandei. Um mês depois eu mandei uma música do meu disco Bluesing, que é um disco de blues que eu fiz aqui em Belo Horizonte. O único disco de blues que eu fiz em inglês, e eu mandei uma música chamada I Love to Love You. E mandei para esse e-mail dele e falei, no outro dia ele respondeu. É um e-mail pessoal dele, no outro dia ele respondeu assim, de um jeito bem inglês, bem seco, assim, very, very sweet. Nossa. Aí eu falei, o cara respondeu. Aí eu não acreditei. Falei, o Eric Clapton respondeu. Então. Aí eu falei, mas eu ficar mandando blues para ele, que já tocou com todo mundo, do blues não vai ter graça nenhuma. Vou mandar uma coisa brasileira que eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta do João Gilberto, porque eu vi uma entrevista dele no YouTube que ele conta que gostaria de tocar com o João Gilberto, mas o repórter pergunta por que ele não tenta, ele falou assim, porque me falaram que ele não vai me dar a menor bola. O João Gilberto tem snowball, eu falei, quero saber disso. Provavelmente. Nem sabe quem que é Eric Clapton, nem sabia, João Gilberto.
Aí, e falei, bom, eu sei que ele gosta do Milton porque o Milton é um cara respeitado no mundo inteiro, principalmente pelos músicos sofisticados, sabe que o Milton é um cara que tem um trabalho sofisticado. Aí eu peguei os meus 2 discos de Esquina de Minas, que eu fiz releitura, gravei 28 músicas do Clube da Esquina, releituras diferentes, misturando João Gilberto, com Beatles, com blues, com tudo que eu tinha de influência, eu misturei, mudei as músicas todas, com o consentimento do Ronaldo Bastos, que é do Clube da Esquina, com o consentimento do Tavito, que foi do Sonho Imaginário, eu mostrava para o Tavito as mudanças e tal. E aí eu mandei Encontros e Despedidas, a minha gravação, que tem uns violões bacanas, assim, bem trabalhados, que é uma música linda, né? E mandei Caçador de Mim também, que eu gravei em bossa nova, diferente, 2 músicas. Aí o Eric Clapton respondeu de um jeito mais bacana, porque aí ele sentiu, não era blues que ele manja, era um negócio diferente. Ele escreveu assim, se é você mesmo que está tocando esses violões, está amazing. Nossa, que legal. Aí eu falei, pô, que legal. Aí falei, ficou brother, né? Agora meu brother vai me convidar para tocar no próximo Crossroads. Aí mandei outras músicas depois, aí ele não respondeu mais. Sim. Porque aí ele falou, pô, chega, né? Já dei atenção para esse cara. Eu contei isso pro Samuel uma vez, ele falou, pô, Afonso, você tem que agradecer, bicho, porque eu sou aqui do Brasil e tal, minha agenda não tem tempo de fazer nada, imagina um cara desse. Que ele tem 1000 assessores. Sensacional, Afonso. Mas ele tem que, por exemplo, o assessor que vai escolher a calça dele, ele tem que aprovar, né? Claro. O assessor que vai escolher o sofá que ele vai sentar. O show que ele vai fazer. Tudo ele tem que aprovar. A entrevista que ele vai dar. Né? Então, assim, ele tem, mesmo ele tendo 1000 assessores, ele tem trabalho com esses assessores, de dar a última resposta é dele, né? Então, isso é fabuloso, Afonso. Eu não tinha contado isso para ninguém, eu só contei para você. Foi no corredor da Rádio Confidência. Ninguém vai acreditar nisso, eu não vou ficar exibindo e-mail, porque, né, vou mostrar o e-mail dele também. Ele já até mudou de e-mail, porque depois eu tentei escrever, deve ter mudado, porque isso é muito fácil você mudar e-mail. Para não ficar ninguém perturbando, porque esses caras também são meio noiados com esse negócio de gente que fica perseguindo, gente, né, não sabe quem é, não conhece e tal. O Kleber passou por momentos difíceis, né? Na biografia dele, ele conta até de uma mulher que mandou mensagem para ele, teve uma confusão lá. Não, o suicídio do filho, né, essas coisas. Do filho? Do filho, não, acho que não, né? Alguém pulou, né? O filho dele caiu do andar lá. Então, assim, é muito pesado, muito pesado. Aí, por isso que eu hesitei, assim, em mandar, sabe? Porque é chato, eu não hesito os caras em têm... falar. O aí Fred você falou, te empolgou e eu divulgo. Deixa comigo. A minha esposa falou, manda! E tal. Aí você falou. Mas foi bom, foi legal ter escutado foi maravilhoso um reconhecimento de um cara pra desse. Gente, inclusive, para nós todos. Porque é muito legal isso. E foi legal que você contou na rádio, né? Que eu não tive coragem. Quando você contou na rádio, já tinha uns 3 ou 4 anos. Foi em 2015 que eu mandei esse disco para ele. Exatamente. Mandei essas músicas. Você falou isso bem depois, foi quando o Flávio estava lá na Inconfidência, foi em 2018. Por aí. Isso mesmo. Eu não tinha contado para ninguém, fiquei 3 anos com esse segredo guardado lá. Agora não é mais segredo. Agora não é mais segredo. Afonsinho, tocou a buzina do Chacrinha e você foi no Chacrinha. Fui. Eu queria... e vamos lá, o Chacrinha buzinava quando o calor era ruim, né? E aí eu queria saber, o que ou quem você buzinaria? Eu vou dar a buzinada, ó. Tá. Olha, isso é uma coisa difícil assim, de responder, mas ao mesmo tempo muito fácil. Eu buzinaria vai parecer clichê, mas não é, para o desamor, porque para a falta de afeto, para a falta de tolerância, para a falta de paciência, porque eu acho que o mundo não vai ter jeito sem isso, entendeu? Não vai ter jeito. Uma vez, numa entrevista, eu estava com o Tavito, fazendo uma entrevista lá no meu estúdio, e teve esse negócio que o pessoal vai perguntando, uma camisa, um sabonete. Isso. Aí falou uma frase, o Tavito falou uma que eu nunca esperava que ele ia falar. Ele falou assim, paz na terra aos homens de boa vontade. Como se ele fosse um cara super religioso, e não era assim. Ele falou assim, a gente tem que ter boa vontade para o amor, porque, assim, se tiver mesmo amor, não estou falando de amor, é o grande amor, sabe? Que eu nem sei o que é. Que eu vislumbro, assim, que eu imagino. Não estou falando de amor entre pessoas só, senão o grande amor por tudo, pela natureza, pelas pessoas, pelo universo, pelo que existe que a gente não sabe, essas coisas que a gente não sabe, de Deus, a gente não sabe nada disso, né? De espiritualidade. Eu sempre fui muito perguntador dessas coisas, porque eu sou pisciano, sou artista. Então, uma analista falou comigo uma coisa que eu até botei numa letra de música, ela falou assim, Afonsinho, tem muita coisa que a gente tem que ter humildade de saber que a gente não vai ter resposta de um monte de coisa. Quando você tiver com essas dúvidas, escreve. Aí eu botei na letra da Passar Band-Aid assim, é preciso humildade para saber que não dá para entender mais que muito pouco. Quem já sabe aprender como aprender é que aproveita melhor esse mundo louco. A vida não tem educação? Não, ela não é nenhuma lady. Ela bate e bate bem no coração e só um amigo bom pode passar Band-Aid. Então eu acho assim, eu buzinaria
para as pessoas que não têm paciência para investir no amor, na tolerância, na paciência, na boa vontade, sabe? Porque sem isso vai continuar tendo desigualdade social, o planeta vai ter crise climática, vai ter fome, vai ter miséria, vai ter preconceito, vai ter ódio, vai ter tudo. O amor, a gente precisava de investir no amor. Eu acho muito louco, porque o homem tem uma vontade de conhecer tudo, né? Você quer conhecer a Disney, você quer conhecer Paris, você quer conhecer a Lua, você quer conhecer Marte, né? Você quer conhecer... Mas você não conhece, bicho, o seu filho, você não conhece a sua esposa, você não conhece você mesmo. Isso. Né? Então, assim, por que eu quero conhecer Marte se eu não sei nem quem que eu sou direito? Deixa eu pesquisar aqui quem que eu sou. Marte, deixa Marte lá. Agora é a ganância, né? O cara quer conhecer Marte porque quer montar um negócio lá para faturar dinheiro, para não sei o quê, e não conhece o filho. Acabou com esse planeta, vai para o outro, acabar com o outro. Acabar com o outro, é isso aí. Então, você falou em analista, você faz terapia? Faço, sempre fiz. Desde os 25 anos eu faço, um pouco paro, tem uns que querem me dar alta, eu falo, não, eu quero me dar baixa aí porque eu quero aprender. Por quê? Eu quero pensar. Porque eu acho legal, eu gosto de pensar. Para se conhecer? Para me conhecer um pouco. Isso, assim, você sabe? acabou de falar. Porque eu fiz muita música sobre isso, eu fiz uma, durante a pandemia, meu primeiro single chamado O Pedido Mais Louco, que o refrão fala assim, se nem mesmo eu sou igual ao que eu era agora há pouco, querer que você pense igual a mim é o pedido mais louco. Porque é isso, eu estou pensando em uma coisa, eu chego aqui, encontro com você me fala, conta uma história da sua vida, eu mudo o meu pensamento. Eu pensava que isso era assim, não, mas o Elias me contou um negócio, eu mudei, minha cabeça agora é outra. Então, assim, eu vi um negócio também no Instagram outro dia falando assim, nem eu sou quem eu queria ser, como é que eu vou querer que outra pessoa seja o que eu quero? Afonsinho, você é a favor da legalização da maconha? Olha, eu acho que sim, acho que não teria problema, não. Eu não uso droga, mas eu acho que sim, porque eu acho que essas coisas são... Não é isso que é o problema do mundo de verdade, sabe? O problema do mundo é o egoísmo, assim, é a hipocrisia. Então, eu acho que esse negócio... Eu acho que se duas pessoas sentassem... A minha mãe me ensinou isso. Agora eu vou falar da minha mãe um pouquinho. A minha mãe era a pessoa mais altruísta que eu conheci na vida. Ela tinha uma coisa que era o seguinte, a família inteira fazia terapia com a minha mãe sem ela ser terapeuta. Porque a minha mãe tinha a capacidade de ouvir as pessoas. Ela sentava aqui com você, ela podia não fazer o que você tinha feito. Você falava, eu fiz isso, aprontei, fiz isso, tudo que fosse coisa considerada errada, assim. Minha mãe ouvia sem censurar, ela ouvia, com aquele jeito afetuoso, sem julgar. Depois, se ela tivesse alguma ideia, ela te dava, se ela não tivesse, ela te dava um abraço e... Sabe, isso se chama comunicação não violenta. Bicho, isso é um negócio muito bonito. A minha mãe tinha isso, ela nasceu com isso. Assim. E ela foi assim não só para os filhos ou para o meu pai, mas para os sobrinhos todos, para os tios, para os primos. Eu tinha um primo que era psiquiatra, famoso aqui em Belo Horizonte, tinha cliente dele que ele falava, escuta, vai conversar com a Valquíria. Eu lembro que eu era adolescente, tinha sempre umas pessoas na sala lá de casa conversando com a minha mãe, ia para lá, sentava e conversava, porque a minha mãe tinha essa capacidade. Então, eu tenho certeza. Eu fiz uma música chamada Certeza com interrogação, porque muitas coisas eu não tenho certeza, mas essa é uma coisa que eu tenho certeza. Que se duas pessoas com boa vontade sentarem uma do lado da outra e explicarem, falar, isso aqui que você falou dói em mim, me machuca. Para de falar isso. Se você tiver boa vontade, você vai falar, isso que eu falo machuca o Afonso, eu não vou falar mais. Porque você tem boa vontade, você tem amor no seu coração, você tem, entendeu? Esse negócio da empatia, eu acho que são muitas palavras, é um espectro grande, assim. Isso. Que a gente tinha que prestar atenção, em vez de ficar prestando atenção em bobagem, porque é tanta hipocrisia que a gente vê, né, bicho, na política. Nos relacionamentos. Nos relacionamentos, né? Assim, senta duas pessoas. Né, como foi uma pessoa que fez parte de uma banda muito famosa, quanta gente se aproximou de você que... Sem dúvida. Não tinha... Eu fiz outra música pequenininha chamada O Interesse, também falando, sabe, do negócio do interesse. Meu irmão uma vez falou, não, tudo é interesse. Tá, mas tem... Interesses e interesses, né? Você pode selecionar. Eu tenho interesse em sentar com o Elias, porque eu gosto dele. Acho ele um cara bacana, senta aqui, vou conversar com ele. Eu sei que ele está com esse coração aberto, de ouvir o que ele tem para falar, o que a outra pessoa tem para falar, né? Então, eu acho que isso já resolveria muito. Mas é muito difícil, né? Assim, duas pessoas sentarem e conversarem. Uma pessoa que faz sei lá, que tem um preconceito contra alguma coisa. Se ela topasse sentar com a pessoa que ela tem o preconceito. E a pessoa que sofre aquilo falasse, olha, não faz isso não, você me machuca. Em vez de ela falar, machuca por quê? Não sinto nada.
Não, E até um isso tom de dói voz, naquela né? pessoa. O tom de voz, né? Muda completamente. Isso dói naquela pessoa, não vou fazer mais. Afonso, você sente muita saudade do seu pai e sua mãe? Sinto, muita mesmo. Agora, eu fiz mas é uma saudade boa, porque de uma certa forma, a gente tem os dois dentro. Meu pai morreu em 2018, aos 102 anos, e minha mãe em 2010, aos 90. Eu fiz uma música chamada Acontece Que, tudo eu ponho na música, né? Como a analista falou, quando você tiver com essas questões, põe nas letras de música, porque sai um pouco, assim. Então, eu fiz uma música para minha mãe chamada... todo mundo tivesse essa possibilidade. É a minha saída, assim, que a criação me deu aí. Essa música chamada Acontece Que, fala das conversas que eu tinha com a minha mãe, que eu passava madrugadas, às vezes, conversando com ela, nós dois, papo, cabeça, e muitos amigos meus também. Minha mãe criou um negócio lá em casa, de fazer as reuniões. Os encontros eram lá em casa com os meus amigos, porque ela ficava de olho em todo mundo, sabia quem que era doidão, andando, né? Quem que era legal, quem que era não sei o que. Ela foi muito esperta com isso. E eu lembro que alguns amigos, amigas, ficavam lá conversando, a gente saía para gandaia, para night, assim, voltava 5, 6 horas da manhã, estava minha mãe lá com minhas amigas, conversando até de manhã, fumando cigarrinho, tomando cachaçinha e tal. Minha mãe era muito legal. Aí, eu sinto que, nessa música eu falei assim, acho que muito que pensamos deu para aprender, deu para observar. Pelas estrelas que trocamos, deu para entender, isso só porque o amor, que passeia em nossa voz, voa de viagem, porque ela voou de viagem, para não sei onde. Então, isso só porque o amor, que passeia em nossa voz, voa de viagem, mas deixou uma casa dentro de nós. Porque é essa casa que eu vou quando eu estou precisando de um conselho, quando eu estou precisando que ela me escute, sabe? Ou que ela tenha um conselho. Assim, ela está viva para você? Ela tem um lugar aqui dentro que ela está viva, ela e meu pai. Uma amiga minha, muito legal, me contou que ela conversa com os pais dela que já faleceram. Eu falei, eu converso. Lá em casa todo mundo fica, ela é doida. Não, eu converso, eu sento e falo, pô mãe, bebi essa água aqui e tal, estou aqui no programa deles, estou achando muito legal. Então, preciso tomar uma decisão. Preciso tomar uma decisão. E fala que... Aí os filhos dela ficam olhando e falam, pô, tá doido. Não, é aquela mãe que está aqui dentro e o pai que está aqui dentro, que são da lembrança, eles não vão embora nunca, ficam aí. Você acredita em Deus? Eu acredito em Deus, mas eu não compreendo Deus. Eu acredito, claro, que uma coisa criou isso tudo, ou, sei lá, porque é muita criatividade no universo. É muito grande, a Terra é um cisco, né? Então, é muito louco você pensar. Se você pensar só, quer ver um negócio muito louco? Minha mãe falava, uma coisa bonita que ela falava assim, quando eu era adolescente, que eu perguntava fazia esse tipo de pergunta para ela, ela falava assim, meu filho, tem muita coisa que a gente não vê com os olhos, mas que existe. Onda de rádio, você não vê, mas ela está aqui, né? Uhum. O som da voz vibrando e tal, não sei o quê. E ela falava, o microscópio, ela falava assim, antes do microscópio, você pegava uma gota de água, bebia água, morria, falava, pô, mas por que morreu? Porque não tinha um microscópio para ver os bichinhos que estavam ali dentro. E ela falava assim, ó, enquanto a gente está aqui conversando, seu olho está piscando sem você mandar, seu cabelo está crescendo sem você mandar, seu coração está batendo, você está respirando, não sei que está mandando em nada disso. Um dia alguma coisa faz isso parar, a mesma coisa que fez isso começar. Então, assim, tem um troço que a gente não sabe o que é, e essa analista, ela completou, falou assim, olha, quando você tiver essa angústia, você não vai ter resposta disso, ninguém tem. Tem gente que acredita, escolhe acreditar numa coisa, né? Eu estava querendo saber até uma coisa assim, eu vou pesquisar isso, quantas religiões existem no planeta? Porque devem ser muitas, né? E sempre a pessoa que tem de determinada religião, ela acha que a dela é a mais, né? Correta, né? Mas são muitas, assim, muitas. E eu lembro que uma professora de antropologia que eu tive na faculdade, de jornalismo, uma professora muito legal, muito bacana, ela contou uma coisa que eu não sei se é verdade, posso até estar falando bobagem aqui, mas eu lembro que ela contou que uma das coisas da religião africana, que era a vida, uma entidade, que era a vida e a outra a morte. E a vida só existia porque a morte corria atrás dela. Eu queria pesquisar isso, porque assim, são muitas religiões. Faz muito sentido. E todas elas devem ser bonitas, assim. O homem é que complica elas um pouco, mas eu acredito sim que existe uma coisa que eu não sei o que faz isso tudo, faz a gente o coração tá batendo, o cabelo tá crescendo e tal. E eu acho muito bonito, mas sei que essa resposta, assim, eu não acredito que ela seja dada a um escolhido, assim, sabe? Não sei, pode ser que seja também, eu não tenho certeza disso. Bom, estamos caminhando para o final, tá? Mas eu queria saber, Vagalumes é seu maior sucesso? Em Belo Horizonte, sim. Nas plataformas digitais no mundo afora, aí não. Não, qual que é o maior sucesso? O maior sucesso é aquela bossa axé, que é a bossa nova,
que é mais tocada fora, né? E tem o Bolero Leve também, que acho que vem em segundo lugar. Toca muito na Espanha, nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, na Croácia. Toca no mundo inteiro. É muito legal isso de plataforma digital, né? Porque a pessoa te conhece no mundo inteiro. Eu caí uma vez numa plataforma de uma loja, aquela loja Zara, e começou a gente me escrever, o Tuti falou, pô, tô aqui no aeroporto, em Paris, não sei o que, tô ouvindo sua música tocando aqui no avião. O Tuti me escreveu do avião, uma viagem internacional que ele fez e tal. Tuti, para quem não sabe, Tuti Maravilha, apresentador da Inconfidência, né? Da Tuti me contou que estava voltando de férias, num lugar que ele foi do exterior e tal, que ouviu a música no avião, aquela bossa axé. E muita gente me escrevia de Londres. Aí eu escrevi para a Zara, uma moça me falou que se ela tinha entrado na playlist de uma loja, e tinha ido para 93 países. Isso quando estava começando o negócio de plataforma digital. Agora com a plataforma digital vai para o mundo inteiro mesmo. Então, a Vagalumes ficou mais conhecida em Belo Horizonte porque eu gravei, ela tocou muito nas rádios aqui. A Marina Machado gravou na mesma época, que ela estava muito em evidência, porque ela estava fazendo turnê com o Milton Nascimento. Isso. Então, foi uma outra ajuda muito grande para a divulgação da música. Mas fora daqui, eu acho que é mais a coisa mais brasileira ainda como bossa nova. No Rio, o que faz mais sucesso seu lá? Olha, no Rio tocou Escândalos de Luz, que eu lembro que uma vez eu peguei um táxi, o cara falou comigo, eu entrei com o violão, e aí eu falando no telefone, falei, aqui é o Afonsinho, o cara ouvia uma rádio, o MPB-FM, estava tocando, acho que até acabou essa rádio, estava tocando Escândalos de Luz. Aí o cara falou, você é o cantor, que eu adoro essa música e tal. O que é Mandacá? Porque eu falava no Manacá, né? Aí ele falou, o que é Mandacá? Mandacá. Aí, então, assim, no Rio acho que foi Escândalos de Luz que tocou mais. Até o Zé Renato do Boca Livre também me contou que ouvia lá. O Melodia, o Luiz Melodia, ouviu. Eu conheci ele aqui em Belo Horizonte num show aqui, ele até deu canja. O Fred estava tocando, e lá na Utópica Marcenaria, ele também eu tinha conhecido a música tocando lá, Escândalos de Luz. Chicabon, você gosta, né? Gosto, adoro. Da infância no Rio, da infância, né? Na praia, Chicabon, biscoito, aquele biscoito, como é que chama, do Rio? Na praia. O Globo. Globo. Biscoito Globo, Acho que é Antônio Grassi. Antônio Grassi, exatamente. Isso, que é o ator que você falou que saiu de Minas, né? Depois foi secretário de Cultura, foi diretor, presidente do Inhotim. Exatamente. Então são alguns, né? Assim, desses exemplos que eu falei o quê? Uns 4 ou 5 aí, né? Isso mesmo. Jonas Bloch, o Grassi, como é que chama o outro? José Maier. Mais e Martinha, aí você falou Márcio Greik, né? E outros mais, né? Legal demais. Afonsinho, para terminar, o Brasil, nossa sociedade, está preparada para a pessoa idosa? Olha, essa pergunta é difícil, né? Porque essa população está aumentando e vai aumentar mais. Eu não pensei nisso ainda não. Será? Eu acho que essa conversa do etarismo que tem rolado nas redes sociais é muito legal, né? Porque ela começa a deixar o pessoal antenado com isso, assim. A minha geração, o tempo está passando muito rápido. A minha geração está ficando mais velha. Então, eu acho que a gente tem que pensar muito nisso, sim, porque meu pai, por exemplo, viveu até os 102 e ele era um cara muito determinado, ele trabalhou até os 100, então mas ele tinha que se impor para poder trabalhar, porque o pessoal mais velho vai ficando desacreditado. Exatamente. Né? Então, assim, falar, mas já está velho, já está não sei o que, tem esse preconceito. Também enraizado, né, na cultura, então essas coisas que são enraizadas na cultura, elas demoram muito tempo para poder mudar. Então, eu acho que a gente tem que pensar seriamente nisso, porque é muito importante, né? A gente vai ficar velho, tomara que fique, né? O objetivo é esse. Então, tomara que fique mesmo. E assim, que as pessoas prestem atenção nisso e que respeitem, porque o velho tem a sabedoria. O Caetano Veloso tem uma música muito bonita chamada O Homem Velho, que ele fez com o pai dele. O Caetano, esses caras, né, esses ícones, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Milton Nascimento, Mick Jagger, Paul McCartney, são caras ícones, né, mundiais, assim, que estão como se tivessem 15 anos, fazendo o que eles faziam lá na juventude e fazendo com toda a competência. Então, quer dizer, está provado que o cara faz. Os indígenas, né, têm um respeito ao mais velho. Sem dúvida. Os africanos, né, que vieram para cá, sobreviveram graças às histórias dos mais velhos. Por que veio essa coisa do preconceito? Tem esse negócio das redes culto sociais. Da juventude, né? Esse negócio das redes sociais, da beleza física, dos filtros, né? Você tem que consertar a sua cara toda para poder... para a pessoa não... tá enrugado, tá não sei o que, é uma bobagem isso, tem que acabar. A gente elogia a pessoa dizendo que, olha, você não parece a idade que você tem. Isso é muito ruim, né? É feio, isso vai ter que mudar. É feio, gostei. As pessoas têm que sentar e conversar sobre isso. De novo, né? Com a boa vontade, com o coração aberto, aquele negócio que eu falei, que eu acho que o amor, esse tipo de amor, sabe? Tem outra música sobre isso também, chamada Violão e Eu, que fala, o amor é para quem amar o amor mais do que tudo. Só quem amar o amor mais do que tudo é que merece o amor.
Quando eu falo amor, não é o amorzinho de uma pessoa para outra que eu estou botando. Amorzinho, estou falando porque o outro grande amor pelo universo, pela criação, é que seria uma coisa para a gente batalhar, não para ficar aí para a Lua, para Marte. Pô, passear, viajar é legal, vai na Disney, vai na França, vai não sei o quê, mas conhecer quem está do seu lado, bicho, isso é sério, a vida passa e você não conhece. Meu pai viveu 100 anos. Será que ele conheceu os 3 filhos dele, a mulher dele? Será que ele conhecia ele mesmo? Assim? A vida passa, você fala, pô, não me conheci, não sei quem que eu sou. Olha que fiquei querendo conhecer, viajei, fui para 1000 lugares, mas não conheço. A dor do meu filho ali, da minha filha, a dor da minha esposa, a minha dor, a sua dor. Isso seria um objetivo legal para a humanidade, que eu acho que salvaria a humanidade. Acho que o único jeito de salvar a humanidade seria isso, o amor, esse amorzão. Mas eu não sei se vai rolar, porque é difícil, né? A gente é muito bobo. Como é que a gente te encontra nas redes sociais? Afonsinho, eu demorei no F aqui, porque é com 2 Fs. Meu nome é Afonso com 2 Fs, porque é igual lá de Portugal, esse nome veio da Alemanha. Adafuns, eu já procurei no dicionário etimológico de nome, mas teve muito português lá, reis de Portugal, que chamava Afonso, Dom Afonso, lá com 2 Fs. F de futebol. Aí, Afonsinho Eliodoro com H, junto, lá no Instagram. No Facebook também, eu não sei muito bem, mas acho que é Afonsinho Eliodoro também. Tem Afonsinho ou Afonsinho Eliodoro. Afonsinho tem mais homônimo, né, mais complicado. Até um cantor que chama Afonsinho também, que faz um outro tipo de música diferente, mas aí eu tentei botar Eliodoro, mas já tem muita coisa com Afonsinho só, então ficou isso. Meio misturado. Afonsinho. Eu devia ter colocado Eliodoro desde o princípio, não coloquei, agora é tarde. Repete então agora, depois você explicou tudo. Ó, Afonsinho Eliodoro, junto, né, no Instagram, e tem o Afonsinho Eliodoro guitarrista, que é o que eu faço mais de guitarra, que eu separei, porque eu tenho um público que gosta mais do Afonsinho, compositor das canções, das letras, e tem uma turma mais do rock and roll que gosta do Afonsinho guitarrista. Como eu sou pisciano, tem um peixe tocando guitarra e um peixe fazendo letra de música de amor e de música existencial, assim e tal. São 2 peixes. Então tem esses 2 Afonsinhos no Instagram, e no Facebook também tem a página é só Afonsinho, e o outro Facebook é Afonsinho Eliodoro. E tem no YouTube, tem 2 DVDs no YouTube, cheio de música, um DVD chamado Disco Voador e outro DVD chamado Outros, e acho que é isso. Legal. Pisciniano, obrigado. Pô, obrigado, eu que agradeço. Prazer. Falei, né, bicho? Muito bem, e muito bem. Tá bom? Muito obrigado, viu, Afonsinho? Isso aí, legal demais. Muito bem, fechamos um papo aqui muito bacana com o meu querido Afonsinho. Eu queria agradecer a presença mesmo do Afonsinho e registrar o seguinte. O Afonsinho, ele acompanha o nosso Papo com Elias. Ele assistiu o programa com a Larissa Carvalho, adorou, mandou mensagem para ela. Isso é super legal. Então, se você também acompanha, mande mensagens, interaja com todos os nossos convidados e convidadas. E outra coisa também, a gente teve uma mudança de última hora, uma pessoa que viria ao programa não pôde vir, e eu falei com o Afonsinho. Falei, Afonsinho, você topa? E ele topou. Então, eu sou muito grato. Esse amor que ele fala grande, ele tem mesmo, tá bom? Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço. Lembra do que ele falou? Amor para todos e todas, tá bom? E eu sobrei.